Ô louquinho, meu, olha essa série boa que vocês pediram pra mim narrar aí. E esse é o nosso patinho já segurando, né? A barra toda pra aquele gordão ali usar cingaro. Não sei que esses japoneses tem como fumar cigarro e ficar matando aula, mas eles gostam muito de fazer isso, né? E o nosso patinho tava realmente observando e dizendo que não estava vendo ninguém que eles poderiam fumar à toa. Só que o cara do nada deu um mata-leão no nosso brotinho, ele já caiu desmaiado no chão enquanto eles andavam dizendo que esse nerdzão não servia pra realmente nada. Enquanto isso, ele acordou e começou a pensar que isso era uma idiotice e ninguém iria vir ajudar ele de jeito nenhum, ele não aguentava mais, querendo então que aparecesse um sistema como nas webtoons. E se isso realmente fosse real, ele finalmente poderia ser feliz e vencer esses valentões. E enquanto ele olhava pra baixo, meu parceiro, algo apareceu, que o sistema apareça pra nós. O olho do garoto começou a trabalhar, vendo essa janela com missões que estava sendo ativada. E logo, o sisteminha já apareceu pra ele perguntando se ele gostaria de aceitar sim ou não. O mais doido foi que ele foi pra sala de aula pensando se aquilo era um sonho ou a vida real mesmo, já que agora ele fecharia aquilo e poderia continuar a aula normalmente, ou ele teria que dizer sim e a sua vida poderia mudar. Isso estava entrando na sua mente, ele não acreditava que isso era real, então ele pensou que deveria ao menos tentar, já engolindo aquele galadão de guspe, já clicando sim no sistema. Só que quando ele apertou sim, ele não apertou sim, uma coisa normal, né? Já que ele apertou na barriga da menina mais linda da sala, meu parceiro. O nosso mano Kim Jubileu já começou a ficar todo tenso, pensando que realmente a vida dele estava acabada. Enquanto a menina olhou para ele dizendo que aquilo na verdade era assédio sexual. Ele então já começou a rir sem gracinha, dizendo que aquilo não era não, e então pedindo desculpas a ela, já que tinha acontecido porque apareceu um sistema na frente dele, ele já tomou-lhe um tapaço na cara pra ele parar com essas idiotices. E enquanto ele engoliu o choro, ela já mandou ele diretamente para a barraca, já que ele era um miserável louco, e então deveria comprar algumas coisas pra ela. E é claro que ele obedeceu, e ela já sentou na cadeirinha dela dizendo que estava a fim de comer um sanduíche, e ainda deu uma dieta pro nosso protinha dizendo que ela tinha mais de 20 mil seguidores no Instagram, e por causa disso poderia acabar com a vida dele. Mas ele que sabia, já que a barraca era algo bem simples, perguntando se ele iria assumir a responsabilidade ou não. E é claro que ele já se levantou, pediu uma desculpinha e disse que iria trazer. Ele porém perguntou aonde estava o dinheiro para ele poder ir comprar, mas ela disse que deveria considerar que eles estavam kits, já que realmente ele passou quase a mão nela, e o nosso brota teria que gastar do bolso dele, e esse era ele, alguém que não podia falar mais alto nenhuma situação sem sentido, por causa do seu medo, e de repente, os carinha que faziam bullying com ele já apareceram, deixando o nosso garotão desfalecido no chão. Porém ele começou a dizer que deveriam parar com o bullying escolar, e ele perguntou o que você tá falando, e começou a puxar o cabelo dele, dizendo que ele era louco, mas ele definitivamente iria denunciar todos eles um dia. Enquanto ele disse isso, o cara já começou a olhar seriamente pra ele, e ele já começou a ficar cheio de medo, e até mesmo a gaguejar, pedindo desculpa. E então eles foram embora, e o nosso brota ficou ajoelhado lá. No dia seguinte, porém, ele começou a gritar alto, pedindo desculpas à sua mãe, mas ele disse pra ela deixar ele largar a escola, mas ela não deixava de jeito nenhum, e então pediu até desculpa por gritar só com ela, já que era a única pessoa que ele conseguia gritar. Ele realmente não conseguia aprender nada na escola e preferia largar a escola e começar um canal no YouTube, mas a sua mãe disse que aquilo era tudo besteira, e o que ele estava dizendo em sair da escola não iria funcionar. Ai, com certeza ele pensava que ele teria uma vida assim, ó, top de luxo, andando com uma top model, ou que no mínimo ele iria ganhar muito dinheiro, mas não é tão simples assim. Mas realmente dá muito dinheiro, só ser famoso, né? E enquanto ele pulava igual um louco, igual um macaco lá atrás, sua mãe continuava dizendo que isso era besteira e que ele deveria parar de fazer isso e continuar indo para a escola. Mas então ele brigou com a sua mãe, dizendo que ele não queria estudar, nem trabalhar, nem ir numa companhia qualquer lixo, e talvez fazer uma universidade, dizendo que ele estava seguro sendo um youtuber de sucesso. Mas sua mãe só gritou dizendo que ele deveria sossegar o facho e ir para o quarto logo. E a sua irmãzinha começou a rir pra caramba, enquanto estava deitada no sofá numa pose bem suspeita, dizendo que seu irmão era realmente muito idiota, pensando que poderia ganhar vida como youtuber. Nosso protinha já desistiu, então já bateu a porta com muita raiva, dizendo que a mãe dele não sabia de nada. E como realmente ele ousou bater a porta assim, ela gritou, rapaz. Ele disse porém que foi o vento, mas já começou a chorar no quarto, perguntando por que ele vivia desse jeito, já que sua vida era muito ruim. Ele não podia nem contrariar aqueles vagabundos na escola e nem mesmo em casa. Olhando então para o lado, a missão de sistema já disse que se ele queria começar uma missão, porém ele estava sozinho, então agora ele poderia apertar de boa sim, já que o nosso protinha tarado e apertar o umbigo
de mulher estranha. E o sistema então já começou a iniciar, dizendo que ele receberia um cartão a completar a missão. Ele, porém, pra que serve um cartão, já que isso não serviria pra nada? Mas o sistema disse que a missão de tutorial seria pedir desculpas à sua mãe. Recompensa um cartão dourado. Ele, eu não quero pedir desculpas pra minha mãe, não. Ele, porém, pensou em pegar o cartão e então vender aquilo, já que ele estava bem irritado com a sua mãe, principalmente por não ter ouvido ele. E então ele tentou encostar, mas a mão dele já atravessou porque ele é burro. Aconteceu a mesma coisa com a moça do umbigo e agora não tinha outra escolha, senão pedir desculpas pra ela, chamando então a sua mãe e aparecendo e pedindo realmente desculpas por ter gritado com ela antes, dizendo que iria tentar a escola primeiro. E ele não fez aquilo de propósito, mas ficou irritado sem perceber enquanto conversava. A irmã mais nova já começou a botar a pilha, dizendo que aquele retardado tá ficando mais retardado ainda e deveriam internar logo no hospício, mas a sua mãe disse que aquilo era o suficiente, desculpando então o seu filho e fazendo com que a missão do sistema fosse completa. Mas ele começou a se perguntar o que ele iria ganhar de verdade, já que um cartão poderia ter até 10 mil dinheiros. Ele simplesmente disse que tinha que revelar o cartão antes, e então o sistema começou a revelar o cartão dourado, mas de repente começou a virar uma discoteca inteira no quarto dele. Caraca! E o cartão que ele ganhou foi cresça 3 centímetros, você crescerá 3 centímetros de altura. Mas começou a se perguntar 3 centímetros de quê? Eu acho que ele sacou, então ele já ficou felizão da vida. Para japonês isso é muita coisa, tá? O cara já saiu igual um louco apertando a mãozinha dele e colocando ela debaixo do sovaco, dizendo que ele tinha crescido 3 centímetros pra mãe. Mas a sua filha já tava dizendo que ele deveria chamar a polícia, já que esse menino tava realmente muito louco. E realmente ele cresceu. E que bom que ele pediu desculpas para sua mãe. Sua mãe também pediu desculpas por ter ficado realmente muito irritada com ele. E ela pediu para que se juntasse à mesa e comesse também. E na escola era completamente diferente, mas ele sempre vivia pedindo desculpas. E em casa, primeiramente, ele estava se desculpando com a sua mãe e sendo feliz. Já no dia de escola, ele realmente tinha crescido e estava todo cheio de vergonha, já que parecia que tinha algo errado por ele ter ficado mais alto. Mas o ar ali realmente em cima era mais diferente, parecia que você era o cara. E as meninas começaram a observar, se perguntando se ele tinha ficado muito alto, já que cresceu 3 centímetros, né? E então ele percebeu que realmente ele ficou mais alto. E tudo isso graças à missão. Quando de repente ele começou a se perguntar o porquê que não tinha mais nenhuma missão naquele dia, já que ele precisava completar a missão para ganhar mais cartão logo. Então uma missão de tutorial estava sendo criada e chegou. E ele estava tão concentrado que percebeu que iria ganhar um cartão de ouro e um de prata ao mesmo tempo. Mas ele acabou esbarrando na Baek Shairin e a missão ficou finalizada quando ele olhou diretamente para o rosto dela e disse que a recompensa era para poder beijar ela. Se ele beijasse ela, ele então conseguiria ganhar esses 2 cartões. Mas a pergunta é como que ele iria fazer isso, pensando que essa missão era quase impossível. Ela então já perguntou se ele queria morrer, já que ele era um miserável que vivia esbarrando nela. Ela então já estava preparada para dar um tapaço nele, mas começou a pensar que na verdade existiam pessoas que eram masoquistas e gostavam de apanhar, e talvez estivesse dando recompensa a ele, então não iria bater nele dessa vez, já que realmente ele era um pervertido do caramba, e aquela missão era quase impossível pra ele, mas ele tentou desistir da missão rapidamente, dizendo que deixaria essa missão pra lá, já que isso era quase impossível de se conseguir, e recebendo então uma advertência do sistema. Ele pensou o que era aquilo, mas se ele desistisse da missão, todas as recompensas que ele recebeu seriam confiscadas e a janela de missões nunca mais apareceria na sua frente. Nesse momento ele ficou igual um louco reclamando pro sistema, enquanto as pessoas começaram a observar que porcaria é essa. As meninas começaram a pensar que a mente dele era tão poluída que elas estavam até começando a ter calafrios, pensando qual esse menino era nojento, já que parecia que ele tava tocando em alguma coisa. Mas é claro que isso também explicava o nível da dificuldade, já que era um cartão de ouro e também um cartão de prata. Mas ele não poderia desistir, já que ele perderia os 3 centímetros e pararia de se chamar Jubileu. E então ele deveria tentar beijar a Baek Shairin. Mas é claro que ele chegou na sala de aula e já começou a ficar todo reprimido no cantinho, pensando em beijo, beijo e falando isso bem alto toda hora. Como ele poderia beijar aquela menina, já que eles não estavam nem mesmo namorando. E ele não teria sorte disso acontecer sem querer. Enquanto isso, alguém do lado começou a falar que beijava ele. E é claro que ele pensou que era Shairin, mas na verdade não era não. Era um gordinho dizendo que poderia beijar se estivesse tudo bem pra ele, mas ele começou a dizer que deu um susto do caramba nele, e na verdade era o melhor amigo dele. Lá ele, só crescer 3 centímetros que já começa a aparecer nego assim, tá maluco. Então o nosso pata perguntou o que aconteceu com o rosto dele, mas ele disse que apanhou de alguns garotos, e pra dizer foi que realmente era bem simples, mas eles eram amigos e tinham concordado em nunca atrapalharem um ou outro enquanto eles estivessem apanhando na escola. Mas
mas ele pensou que realmente ele era forte e acabou se envolvendo numa briga. Então ele começou a perguntar o que era aquilo sobre beijo, mas ele começou a dizer: vamos supor que alguém te deu uma missão e você tem que beijar uma garota. Ele então já começou a suar frio e disse que seria muito honesto e pediria pra ela, já que isso é o mesmo que tentar tirar leite de pedra. Mas o nosso prota disse que isso não funcionaria de jeito nenhum, porque eles eram caras nerds e isso não funcionaria. Talvez eles ganhassem até mesmo um abraço grátis, mas um beijo era realmente demais. E o Claudinho já começou a dizer que se isso não funcionasse, ele talvez pudesse pagar por um beijo. E o nosso prota finalmente concordou, já que um beijo com duas bocas poderia realmente dar certo, da método antigo, pagando. E o dinheiro era completamente a resposta. E o amigo dele já começou a tirar um negócio da bunda, só que era, na verdade, a carteira dele cheia de din-din. E o nosso prota pegou então emprestado, e achando que eles tinham ido longe demais. Não era a intenção dele realmente falar tanta bobeira, mas ele pediu desculpas por falar que queria dar um beijo no nosso protagonista. Cara, e incrivelmente, o amigo dele começou a perguntar depois de guardar a carteira o que ele realmente iria fazer para poder ficar sozinho com a menina, já que isso era raro, e principalmente na escola. E realmente o Claudinho estava certo, já que ele nunca esteve numa situação em que ficou sozinho com a Baek Shairin, e então ele pensou que ele poderia conseguir isso, já que durante a educação física a Baek Shairin nunca iria pra aula, usava a mesma desculpa, dizendo que estava de Chico, realmente menstruada. E então ela ficava na sala dormindo o tempo todo, e o nosso protinha estava lá junto com ela enquanto ela acordou, e ela perguntou se ele também iria matar a aula de educação física, mas agora ela estava acordada, e ele estava sozinho com ela. Esse era o momento perfeito para roubar um beijo dela, mas ela começou a perguntar o porquê que ele estava encarando ela enquanto ela estava dormindo. Ele começou a dizer que não estava, mas ela disse que ele estava morto, já que iria contar para todo mundo da escola que ele era um vacilão. Ele então levantou com raiva dizendo que estava falando a verdade, mas ela disse que só estava zoando, chamando ele de idiota, e ela realmente já estava cansada de zoar ele, mas não tinha nada melhor para fazer do que fazer isso, pedindo então pro nosso prota comprar um leite de morango para ela, mas ele disse que já tinha ido e já tinha comprado, deixando a caixinha do lado dela. Ela até elogiou ele dizendo que isso era incrível, já que realmente ele era um servo bem fiel, e ele se perguntou se esse era o momento certo para pedir ela para namorar, quais eram as chances da Baek Shairin ter um crush secreto nela, já que poderia realmente ter algum sucesso. E então ele já pegou o copinho da mão dela e já deu um sugado no leite de morango, enquanto ela ficava xingando ele, perguntando o que ele estava fazendo. Mas ele então criou coragem depois de tomar aquele suco e perguntou se ela tinha beijado alguém antes, já que ele não poderia simplesmente desistir sem tentar. E ela disse beijar, sem entender o que estava acontecendo, já que ele realmente estava a fim de ir pra cadeia, mandando ele ir pra longe, mas ele só disse que estava curioso, e então realmente a missão tinha falhado, mas alguém estava com o celular gravando tudo, e era o gordinho, dizendo que ele queria beijar ela. Rapaz, nesse momento eles começaram a rir muito, e agora com certeza a missão tinha fracassado, já que eles tinham ouvido o que ela tinha dito, já que aparentemente o nosso mano Jubileu gostava dela, mas ela começou a dizer que não era isso, e ele não tinha quedinha nenhum por ela, pensando que aquilo era uma vergonha. Enquanto isso ele tentou pegar o celular para poder apagar aquela porcaria, mas ele disse que não, se perguntando o que ele estava pensando em fazer, mas ele já deu um grito meio afeminado dizendo que era para apagar, e ele já tomou-lhe um socaço na cara, pensando se ele perdeu o juízo, dizendo que ele não tinha força nenhuma e eles só estavam brincando, assim como ele também estava tentando brincar de beijar com a Baek, mas ele já caiu no chão, já todo desanimado, percebendo que realmente algumas pessoas não mudavam, e o porquê que eles não paravam de zoar ele, mas já tomou-lhe um tapaço na cara, e ele só disse que queriam se aproximar dele e se tornarem amigos, enquanto o pessoal ficava rindo muito, e ele com a cara toda vermelha depois de tomar um tapa, mas já estava estendendo a mão para dar outro, o óculos do nosso potinho já estava até quebrado no chão, dizendo que ele deveria responder ele. A Baek então chamou pelo Choi, dizendo que ele deveria parar com isso, já que aquilo estava sendo um exagero, então ele disse que provavelmente entendeu agora, enquanto ela pediu também para que apagasse o vídeo, mas ele já se levantou dizendo sim senhora, pra já, e então ele iria sair para fumar alguns cigarros, dizendo adeus, já que eles eram loucos para filmar ela, e eles realmente voltariam mais tarde para bater no nosso protinha, mas ela já chamou a atenção do nosso prota, dizendo que ao invés dele apanhar o dia inteiro, deveria só ir para casa mais cedo, e foi o que realmente ele fez, mas o nosso protinha já ficou na cama dele na posição fetal para poder chorar, dizendo que ele tinha acabado com tudo, já que antes dos fins das aulas era quase impossível que ele pudesse concluir aquilo, e ele ainda levou porrada tentando cumprir tudo isso. Realmente ele fracassou e perdeu o óculos junto com isso, meu parceiro, mas estava tudo embaçado, não conseguia enxergar nada e nem tinha completado a missão, quando de repente o sistema mostrou para ele que ele tinha sim completado a missão.
E o que realmente aconteceu foi que a Baek tinha esquecido de tomar e beber aquele suquinho e ela estava se perguntando se realmente ela já tinha beijado alguém, mas ela nunca tinha beijado ainda e nem se importava com isso. E quando ela encostou naquele canudo, basicamente a saliva do nosso prota encostou com a dela e basicamente o sistema aceitou aquilo como um beijo, recebendo então as duas recompensas. Ele se perguntou como ele completou a missão, mas ele não entendia o motivo e também não queria se importar. A única coisa que ele queria agora era revelar o cartão. E revelando o cartão, o sistema deu algumas opções para o nosso prota. Ele já ficou animado, pensando que poderia realmente aumentar mais 3 centímetros, já que isso seria incrível, mas também seria loucura. Rapaz, imagina um homem com 6 centímetros, seria muita loucura, mano, louco. Mas enquanto ele observava aquilo, ele só dizia uma coisa: é incrível, e nem acreditava que aquilo realmente poderia ser verdade, já que na carta dourada ele poderia enxergar tudo e mais um pouco, já que agora ele não precisaria usar óculos, e após usar a carta, finalmente ele conseguiu realmente enxergar tudo naturalmente, como se os seus olhos tivessem nascido de novo, e aquilo valeu muito a pena para o nosso protagonista, já que de embaçado passou para algo Full HD, meu parceiro. O cara tava novinho em folha, com seus olhos novos. Obrigado, meu Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, receba! E foi aí que ele percebeu que ele ainda tinha um cartão de prata sobrando e qual habilidade ele poderia ganhar, já que mesmo que fosse pior o cartão do que o de ouro, ele revelaria o cartão mesmo assim. E quando ele revelou, ele percebeu por que ele estava recebendo aquilo, já que aquilo era bom demais para ser verdade. E então ele já saiu do quarto mais uma vez dizendo para a mãe que os seus olhos estavam funcionando. Mas sua irmãzinha disse que ele deveria vir logo comer, dizendo que a mãe deles não estava em casa, já que ela estava completamente atrasada para o trabalho. E o nosso pratinho agradeceu, já que ela tinha feito toda a comida e deixou pronta para ele comer. A sua irmã já disse que não deveria falar com ela, já que ele estava fedendo, e ela até sentiu o cheiro da rivalidade entre eles, e era literalmente uma bosta. E então perguntou o que era aquela porrada no meio da cara dele, mas ele só avisou que estava brincando com alguns amigos e aquilo aconteceu. Enquanto ele ria e perguntando se ela já tinha visto seu irmão tomar porrada alguma vez, ela ainda continuava desacreditando que ele era um ano mais velho do que ela, perguntando aonde estavam os óculos do nosso protinha, mas ele disse que realmente a visão dele melhorou do nada. Ela porém disse que aquilo era bobagem, ele deveria voltar a usar óculos logo, e ainda continuou afirmando que o nosso protinha deveria encontrá-la na escola e fingir que não a conhecia. Ele perguntou o porquê, e ela disse porque sim, sem entender nada. O Jubileu já chegou na escola tomando um socaço na barriga e já ficou se tremendo todo. Os valentões, porém, acharam incrível que realmente ele tinha voltado para a escola, mas a intenção deles era fazer com que ele parasse, perguntando como ele teve coragem de vir para a escola depois de ter falado aquilo para a Baek. Talvez fosse porque o Shang Dong era um imbecil de verdade, mas ele começou a perguntar se realmente ele achava que ele era um imbecil, e então começou a dar uma joelhada na cabeça do nosso prota no meio da sala de aula, avisando o nosso protinha que ele deveria voltar para a escola na hora do lanche. E então ele já se sentou na cadeira dele, enquanto o outro, seu amigo, disse que essa era a vida escolar que realmente ele tinha escolhido. O amigo dele já deu até uma dica que ele não deveria comer nada no refeitório, senão iria vomitar tudo. Mas mesmo assim seu amigo pediu desculpas, mas o nosso mano Shin já começou a dizer que ele não deveria pedir desculpas, já que foram eles que fizeram essa regra de não interromper enquanto isso acontecia, mas seu amigo achou que aquilo realmente foi um pouco difícil. Mas o mais doido foi que ele tinha perguntado pra Baek Shairin se ela tinha beijado alguém antes. O mais doido foi que o Kalin também pediu um beijo, brincando de novo com a mesma coisa, mas o nosso prota só queria dormir agora, já que ele tava chorando de tão ridículo do que ele tinha passado, e o porquê realmente ele estava fugindo desse jeito, já que ele tinha mais tamanho agora. Mas no refeitório, ele começou a tentar comer, mas na verdade o que aconteceu foi que levaram ele para outro lugar, e como ontem, ele deveria fazer aquilo de novo, pedindo desculpas, dizendo que ele tava meio louco ontem por ter perguntado aquilo pra Baek, mas aquilo era bem estranho, já que o gordão não tava batendo nele, e foi só ele falar que ele já tomou um tabaço na cara, perguntando por que ele tinha parado de pedir desculpas. Então, já lançou o cigarro no chão e disse que ele deveria pegar aquilo. E como ele não tinha fumado antes, era ser a sua primeira vez, mandando o nosso protinha fumar. Ele já se agachou e já começou a pegar o cigarro, quando de repente a sua irmã perguntou o que ele estava fazendo, enquanto tirava o lixo. Realmente, a quem tinha aparecido na frente dele. Ele mesmo não sabia o que fazia agora, então ela perguntou o que ele estava fazendo e o que era aquilo na mão dele, perguntando o que estava rolando.
Mas o Valentão já abraçou nosso prota dizendo que essa menina era realmente muito bonita, bem no cantinho. Mas ele disse que era a irmã dele. E sim, realmente a irmãzinha dele. E ele começou a explicar que na verdade ele estava fumando e se sentiu realmente muito mal. Explicando que o mano Jubileu só estava pegando cigarro para poder jogar fora, para os professores não pegarem ele. Então a irmãzinha tentou aceitar, perguntando se aquilo era realmente sério ao seu irmão. Mas eles dois começaram a sair, enquanto o gordão dizia que ela não deveria achar aquilo errado. Mas o nosso protinha disse que sim, e que era a verdade, e quase eles se meteram em problema. Enquanto isso, ele pensava que a irmãzinha realmente dele deveria ser alguém muito popular, pensando que eles deveriam ser bons amigos agora, enquanto olhava a irmãzinha dele de cima a baixo. E enquanto ele estava no mictório, ele começou a pedir desculpas a Jin, dizendo que realmente ele nunca tinha falado que tinha uma irmã, e pensou que se eles contassem tudo um para o outro seria totalmente diferente. Mas ele disse que não tinha um bom relacionamento com a sua irmã. Por cima ela falava pra agir como se não conhecesse ela. Mas então o gordinho já começou a pedir para apresentar ela pra ele. E então ele já começou a sacudir aquela mão toda mijada perto do nosso prota, dizendo que era a irmã dele, então podia apresentar sim. Mas ele disse que ela nem estudava que nem ele, e ainda por cima ele era um estudante ruim. Mas o gordão já começou a se aproveitar, dizendo que eles eram bons amigos. E realmente isso era algo legal, já que ele estava sendo honesto com ele. E ele começou a dizer na cara dura que queria fazer umas coisinhas com a irmã dele. Meu parceiro, nessa hora o nosso prota falou: hã? O quê? Aparentemente esse gordão tinha acabado de sentenciar sua própria morte, mas quem na verdade gritou também foi o amigo dele, que estava no banheiro, falando que ele tinha realmente exagerado, mas o amigo dele já tomou-lhe um socaço no meio do nariz, dizendo que ele deveria calar a boca, e ele realmente tinha interrompido a regra entre os dois. Enquanto isso, o nosso protinha tinha ficado quieto no cantinho, enquanto o amigo dele era brutalmente chutado, e o Valentão continuava dizendo que ele nunca deveria assustar ele com aquela cara, realmente chutando ele com todas as forças, já que ele não deveria fazer essa cara nunca mais. O nosso protinha começou a xingar o Valentão, meu parceiro. O Valentão perguntou o que realmente ele estava falando e se estava chamando ele disso mesmo. E então ele já partiu para dar um socão na cara do nosso prota, mas o nosso protagonista lançou-lhe um jab no meio da cara daquele Valentão, jogando ele para trás na hora. E o real motivo dele ter conseguido bater naquele Valentão é que ele tinha recebido uma carta chamada jab. Ele até achava que ele não poderia usar aquilo, mas ele tinha acabado usando naquele Valentão, já que ele não poderia mais viver desse jeito. E quando o Valentão tomou aquele soco, ele ficou até meio desnorteado. E agora uma missão tinha sido criada: vença a luta contra o Choi e você ganhará um cartão de ouro e um cartão de bronze. E o nosso prota disse que não iria mais engolir as palavras do Choi, dizendo que a missão agora iria ser completada. E ele disse que realmente isso era muito interessante, já que agora esse Valentão queria bater nele mais ainda, perguntando qual que era o problema dele, já que ele estava pensando que ele estava vivendo em um dorama. E o Choi já começou a dizer que iria fazer ele aprender uma lição, já que essas coisas só aconteciam no YouTube, e agora ele queria brigar com ele. Mas enquanto ele falava, já tomou outro socaço na cara, usando a habilidade jab, e ele já ficou desnorteado de novo sem entender nada. E quando que ele tinha aprendido esses movimentos, já foi pra cima do nosso protinha, pensando que ele não poderia ganhar dele. Mas quando ele já tomou mais um socaço na cara, ele começou a ficar desnorteado de novo, e o nosso prota não parou de usar o jab, socando a cara dele várias vezes consecutivas. E então o sistema tava até pra travar, meu parceiro, de tanto jab que ele usou, e o amigo dele ficou impressionado com toda aquela habilidade. E agora o sistema tinha concluído a missão de vencer a luta contra o Choi, já que agora o nosso prota tinha acabado com ele e desmaiado ele na base do soco, e a sua maestria com o jab tinha aumentado. E realmente ele se perguntou se ele tinha matado o Choi, já que ele nunca tinha enfrentado uma luta antes, ou talvez ele só tivesse desmaiado. Nesse momento seu amigo já pegou a mão dele e já começou a dizer que eles deveriam sair dali o mais rápido possível, mas ele disse que nem deveria falar mais alto, correndo daquele lugar. Eles então ficaram felizes que conseguiram fugir. O seu amigo disse que realmente eles poderiam falar agora, ele disse que é claro, mas o Carlinho achava que todos no colégio iriam ficar com muita raiva, e porque esses idiotas agiam na verdade em grupo, e quando aquele Choi se levantasse realmente iria dar muito ruim, porque ele viria com a rapaziada pra bater neles. E o nosso protagonista percebeu que iriam arrebentar ele na hora
intervalo pelo resto da vida. Mas o seu amigo então perguntou onde ele tinha aprendido a fazer boxe daquele jeito. Ele disse que aprendeu vendo um vídeo no YouTube e com certeza ele já achou aquilo incrível. E foi aí que ele percebeu que era a primeira vez que ele tinha recebido uma notificação, já que ele tinha conseguido maestria no cartão de boxe. E se perguntava o que iria acontecer se ele chegasse no nível 100. Ele deveria rever as recompensas. Mas então o seu amigo perguntou que recompensas e percebeu que na verdade o nosso mano Jubileu estava vendo e falando sozinho com alguma coisa, perguntando se realmente ele estava bem da cabeça e se precisava de um beijo, mas o nosso prota disse que não queria um beijo agradecendo, e então agora ele poderia rever as coisas, e então começou a olhar aquelas duas cartas. E enquanto ele estava observando as cartas, a Baek acabou chegando, e ela se aproximou do nosso prota perguntando o que ele estava fazendo ali, já que estava procurando por ele. Ele disse, é mesmo, é? Achando então que ela foi pegar ele, avisando pra ela que ele acabou se envolvendo numa briga sem querer. Então ela disse que iria fingir que não viu ele e ele deveria ir embora mais cedo mais uma vez. Eu acho que alguém tá começando a gostar do nosso pratinha, mas não adiantou muito não, porque os caras conseguiram pegar eles. E agora ele tava de cabeça baixa, perguntando se tava de boa o que eles fizeram. Mas os caras estavam se perguntando se realmente foi esse pingo de gente que tinha acabado de bater no chefe deles. E realmente o nosso pratinha tava com bastante medo, e um deles começou a perguntar se ele realmente tinha desmaiado depois de ter apanhado pra esses fracotes. Mas ele começou a falar pra ele parar, e o amigo dele já começou a tomar um socaço na cara. E então ele começou a perguntar por que eles continuavam olhando pra ele enquanto ele batia neles. E o nosso pratinha bem quietinho na dele, dizendo que nem iria encarar aquele cara, já que eles iriam querer brigar com ele. Mas se ele quisesse sair daquela, era melhor encarar eles logo. Mas naquela escola existia um monstro mais forte que tinha derrotado todos os alunos do primeiro ano. E esse cara estava ali agora. E então ele acabou parando esse valentão só com a presença dele, e ele se chamava Conrajon. E então o valentão pensou que ele estava realmente lascado e já começou a explicar rapidamente que o Choi estava no banheiro por ter apanhado por aqueles caras. E a verdade, ele se surpreendeu bastante, mas a cara do cara estava muito séria e ele nem falava nada, deixando até mesmo o cara muito nervoso, pedindo desculpas. Enquanto isso, ele começou a dizer que ele era o Choi, o gordão ali. Ele então se aproximou do Jubileu e perguntou o que ele tinha pegado dele, mas ele disse que nada, mas que ele tinha batido nele, chamando o nosso prota de amigo e pedindo para que ele levantasse a cabeça. E então ele brigou com aquele cara ali, perguntando se era verdade, e ele disse que sim, enquanto Gonha perguntou qual era o motivo, e o nosso prota disse que era família. E então ele perguntou o porquê, mas ele disse que a irmã dele parecia ser muito, mas muito daquele jeito, né? E também queria fazer umas coisinhas, né? E foi por isso que ele bateu nele, porque insultou a família dele. Então Gonha perguntou se aquilo era realmente sério. E o nosso pratinha não entendeu nada, já que agora ele queria saber se ele era bom mesmo e deveria mostrar todas as suas habilidades pra ele, segurando a mão dele, já que disseram que ele era um bom boxeador, mas as suas mãos eram bem fracas. Mas ele começou a dizer que não sabia nada sobre boxe. E o Choi estava feliz da vida, já que o nosso mano Jubileu iria se lascar de todas as formas possíveis. Eles estavam até pressionando um amigo do nosso prota. E então o Gon já começou a dizer que se ele não mostrasse, iria preferir talvez que batesse nele. E aí ele teria que demonstrar na força. E então ele se perguntou se ele brigava ou não com ele, já que esse cara era o mais forte da escola, ele poderia até mesmo acabar sendo morto. E então ele perguntou qual das duas opções ele preferia, e se ele não escolhesse rápido ele iria partir pra cima. E com os cartões que ele tinha ganhado, talvez ele conseguisse lutar e usá-los agora mesmo. Porém, nesse mesmo instante que ele pensou nos cartões novos, um deixava a sua voz mais firme e o outro fazia com que a estamina dele se recuperasse. E se ele usasse aquela semente de recuperação, talvez ele conseguisse vencer. Enquanto isso, o Gon continuava insistindo para que mostrasse para ele a habilidade. Realmente ele queria ver se ele poderia ganhar contra ele ou não, mas ficar daquele jeito se segurando talvez poderia ser pior. E ele decidiu atacar ele, mas usando a habilidade Jab não acertou. E o único motivo que ele atacou foi porque ele achou que era melhor bater nele do que ele apanhar. E então ele se perguntou o que aconteceu, já que o Jab não acertou. E então ele tentou acertar mais vezes, porém o cara continuava desviando com tudo, se perguntando como aquilo era possível, e já tentou acertar o nosso protagonista, porém acertou em cheio, fazendo então com que ele recebesse um soco e caísse diretamente no chão. E aquele soco foi tão forte que deixou ele desmaiado por um tempo, ficando completamente nocauteado com um soco só. E enquanto ele acordou, o Gon estava olhando diretamente para a cara dele, e ele realmente sabia que aquilo ia acontecer.
Mas realmente ele estava nervoso de verdade e não iria poder sobreviver mais, e agora eles iriam bater nele até a morte, já que ele não aguentava mais essa vida. Mas inesperadamente, o Gon chamou ele para o telhado para poder fumar com ele, e o nosso Proto não entendeu nada, já que ele pensou que ele seria um objeto de pancada ali, e então, sendo direcionado para o telhado, junto com aquela rapaziada que com certeza fazia aquele bullyingzinho, ele entregou um cigarrinho para o nosso Prota, dizendo que ele deveria fumar, mas o nosso Prota não aceitou, dizendo que ele não fumava. O Jubileu na verdade estava pensando que o único motivo dele estar ali no telhado é porque eles não poderiam brigar na sala de aula e iam espancar ele ali em cima, mas a verdade é que esse cara começou a dizer que ele realmente tinha muita habilidade e qual era o seu nome. Ele então pediu "sinto muito" por antes. O nosso Prota não entendeu nada, já que aquele cara estava pedindo desculpas ao invés de revidar, e então agora sim ele disse que estava lutando há muito tempo, mas esse garoto parecia ter muito talento, e então agora ele estava sendo elogiado, já que Gon-Ha queria ele na equipe dele, e o que realmente ele estava fazendo sem entender nada, já que ofereceu cigarro para ele, chamou ele e ainda elogiou. O cara era muito doido mesmo. E o nosso Protinha ficou em casa feliz porque ele tinha se safado da situação, mas não entendeu nada do que realmente estava acontecendo, e ainda por cima ele já foi direto na notificação para ver se tinha alguma missão, mas não existia nenhuma, e mesmo assim ele continuava recebendo essas missões de tutorial que pareciam ser difíceis pra caramba, e os cartões que ele recebeu agora estavam sendo cartas de ouro, prata ou bronze. Ele achava que existiam mais cartões além desses e se perguntava quão bons eram os cartões superiores ao ouro, e as habilidades dos cartões estavam sendo divertidas também. Até agora todos os cartões que ele recebeu não tinham nada a ver com as brigas. Já na escola, um amigo dele e ele estavam tranquilos na aula, enquanto o Yakuza perguntou se ele estava tranquilo. Ele disse que era verdade que sim, já que quando ele chegou na escola, pensou a mesma coisa e achou estranho que não tinha ninguém mexendo com eles. E então, alguém poderia pegar eles de surpresa quando alguém entrou na sala e chamou por ele. E literalmente era o valentão que estava espancando eles alguns momentos atrás, o Choi. E ele perguntou se ele queria brigar mais uma vez, mas ele disse que não era isso não. Ele deveria ir até onde o Gon-Ha estava, e já foi embora dizendo que ele tinha dado o recado dele, enquanto ele mandava ele esperar, mas ele foi embora, e ele estava realmente surpreso, se perguntando o que poderia acontecer, dizendo que viu Yakuza depois da aula, já que agora estava se tremendo todo antes mesmo da aula acabar. Então Yakuza disse que se realmente ele fugisse, era melhor ele vir amanhã, talvez ele poderia sobreviver mais um dia, e o nosso Prota achou que era melhor resolver isso hoje do que arranjar mais problemas, decidindo ir diretamente para o local onde o Gon tinha chamado ele, e quando ele chegou lá, simplesmente tinham pessoas bebendo, e ainda por cima ele estava com muito medo. O Gon já mandou ele sentar, dizendo que eles estavam bebendo álcool, e geralmente faziam isso ali. Porém, as meninas começaram a achar estranho quem era aquele cara, e o que ele estava planejando fazer ali. Mas o nosso Protinha só pensava como ele deveria sair dessa, e de repente uma menina começou a falar com ele, e além disso, era a Baek, meu parceiro, ela estava ali perguntando por que raios ele estava ali também, mas ele disse que o Gon tinha chamado ele. E é claro que ele já foi obrigado a cantar, né? Já que ele tinha um cartão que poderia ajudar ele nisso. E ele ficou com a voz até mais grossa. E o pessoal que tava ouvindo ele começou a achar ele o cara, já que ele cantava muito bem. Realmente, ele tinha um vozeirão. Até o Gon disse uau ouvindo ele cantar. Ele já ficou todo envergonhado, perguntando por que todos estavam olhando assim pra ele. Disseram até mesmo bom trabalho. A Baek até começou a dizer que pensou que ele fosse cantar uma musiquinha de anime ou algo do tipo, e as meninas também, dizendo que na verdade ele era fofo, e ele até mesmo tinha uma voz meio aguda. Então, os rapaziada que já tava ali começaram a perguntar ao Gon se ele ia cantar também. Essa rapaziada realmente era muito puxa-saco, e tava dizendo até que era a primeira vez que o Gon cuidava de alguém, e o nosso Prota começou a perceber que talvez esse cara realmente queria ser amigo dele, achando aquilo muito bom. Ele começou até a se animar, e os caras já começaram a puxar saco dele também, perguntando se ele queria cantar mais uma música, e ele entendeu o que realmente estava acontecendo, já que agora os rumores sobre aquele cara na verdade eram mentira, e o Gon, no fundo do fundo, era um cara legal. E no dia seguinte ele já foi muito feliz para a escola, já que essa era a primeira vez que ele gostava de ir para o colégio. Enquanto isso ele pensava que tudo terminaria mal, mas o Honjon na verdade estava chamando ele de amigo.
já que na real ele nunca pensou que tudo isso passaria, e graças a missões tudo começou a realmente dar certo. E enquanto isso, nenhuma missão estava em progresso, o que preocupava um pouco o nosso protagonista. Ele talvez não devesse se preocupar mais em tomar uma surra, já que o cara mais forte do colégio estava cuidando dele. Então ele já apareceu na frente do nosso plotinha perguntando se ele estava indo pro colégio, e ele animado disse que sim, e a missão principal se iniciou, o que deu um choque no nosso protagonista, já que as missões de tutorial agora tinham acabado e seriam difíceis provavelmente. E a primeira missão que apareceu para ele, que ele deveria fazer, receberia um cartão de platina, algo muito novo, e esse era o melhor até mesmo que o do ouro. Talvez a missão fosse muito difícil. E o Ron já perguntou o que ele estava fazendo, já que a missão agora era bater nele, meu parceiro. Ele deveria lutar contra o Gon-Ha e simplesmente vencer, e o tempo restante era 3 dias. Ele porém disse que não importava o quão ruins sejam os rumores, não importava realmente, mas ganhar contra o líder do preparatório Gangbuk em apenas 3 dias seria muito ruim, já que com o cartão de boxe nem mesmo tinha funcionado e ele tinha desviado de todos os ataques. Mas o cara continuou encarando ele, perguntando se ele tinha algo a dizer. Então ele pensou o que ele deveria fazer nessa situação, já que a missão principal tinha começado e uma missão secundária seria ativada, que ele poderia obter cartas a partir de agora. Incrivelmente, depois dessa, o nosso protagonista só pensava o que ele deveria fazer. Ele tinha até perdido a vontade de comer, já que graças a missões, a vida dele melhorou muito. Ele até mesmo conheceu o Gon-Ha, e ele pensou que ele poderia ir ao colégio normalmente a partir de agora. Mas agora, ele tinha que vencer uma luta contra o chefão da escola. Ele achou até mesmo que iria vomitar, e ele estava ficando louco, já que esse cara estava na frente dele até mesmo almoçando com eles. E o Yakuza já perguntou o porquê que o Gon estava realmente comendo com eles, mas o nosso prota disse que porque eles eram bons amigos. Mas depois então, o Rangon, depois de rangar, disse que estava indo primeiro, mas é claro que o Yakuza não concordou nada, já que esse cara é muito suspeito. E o nosso prota estava feliz demais, perguntando se queria fazer alguma coisa com ele, enquanto ele se perguntava o que ele queria fazer, já que esse cara tem uma mania pra beijo estranho. E o nosso pratinho, depois de tudo isso, já começou a andar, até mesmo cantarolando. Além disso, tudo que ele precisava fazer era desistir daquela missão. Ele nunca mais teria problema, já que Gon estaria ao seu lado, como um amigo de verdade. Ele não tinha nem mesmo razão para lutar mais. Quando então ele ouviu alguém sendo brutalmente amassado na parede, e era o cara que tinha espancado ele, e ele estava pedindo muitas desculpas. Enquanto isso, Gon perguntava onde estava e que ele deveria responder, enquanto continuava batendo a cara dele na parede. E o nosso plotinha percebeu que aquilo na verdade estava muito errado, enquanto o gordão só pedia desculpas, dizendo que ele faria a parte certa dele dessa vez. Então ele perguntou o que estava acontecendo, e a Baek já disse que ele era tolo de não saber, já que realmente ele era muito idiota. Aquilo era normal, já que o Gon era o líder da escola e todos os outros valentões pagavam para ele o dinheiro extorquido de outros alunos, e era porque ele não recebeu todo o dinheiro que aquele cara estava apanhando. E agora sim o nosso protagonista tinha entendido, e a Baek disse que o dinheiro vai direto para os bolsos do Gon, e ainda por cima ele tinha outras pessoas sobre o poder dele, e todos estavam na palma da sua mão. E se ele achou que Gonjon realmente estava cuidando dele, era melhor ele ter conta do que realmente ele queria fazer, já que essa pessoa não era tão boa assim. E o nosso prota percebeu que ele estava lascado de novo, já que na verdade o Gon percebeu que ele estava ali, largando aquele gordão todo apanhado e ensanguentado. Porém, Gon já perguntou quando que ele tinha chegado, e enquanto isso, ele disse que agora mesmo. E então ele pediu até mesmo desculpas, já que ele estava se perguntando por qual razão ele era amigo, mas a razão pelo qual ele se tratava tão bem assim era porque, na real, ele era muito bom no boxe. E o nosso prota já falou, não, porque realmente, antes de conhecer, ele não tinha nada a ver com o boxe. Ele ainda falou que aqueles caras do colégio eram insetos, e as coisas estavam mudando, já que ele sabia lutar, mas ele perguntou o porquê da pergunta, e ele disse, não, nada não, meu parceiro, tá de boa, já que agora ele pensava que se ele perdesse, ele não teria mais a habilidade do boxe, e quando ele não tivesse a habilidade do boxe, o Gon iria odiar ele. Enquanto o Gon perguntava o que estava acontecendo com ele, mas ele disse que não era nada não, já que só tinha caído um cisco no olho dele. E após isso, o nosso prota percebeu que ele teria que treinar, não teria jeito. Usando a habilidade Jab, ele começou a avançar, sem fazer pausas nenhuma, já que ele não poderia se render, sem fazer nada. E após treinar por bastante tempo, ele perguntou como que ele poderia ganhar, já que ele nem tinha conseguido encostar nele com o Jab antes. E talvez dessa vez, se ele tivesse mais cartões, ele conseguiria. A semente da restauração era
realmente muito alta, mas com isso ele talvez poderia até vencer. E então, de repente, umas pessoas começaram a se aproximar carinhosamente perguntando se ele era do colegial. E se na real ele tinha dinheiro para emprestar, porém ele disse que não e se sentia muito. De repente, o semblante deles mudou então da água pro vinho e já começaram a perguntar se eles teriam que agir dessa forma para poder conseguir um pouco de dinheiro, já que tava difícil para aquele idiota entender. Mas o nosso prota disse que era sério e que ele não tinha dinheiro nenhum. O cara já preparou para dar um soco no nosso prota, já que esse era o único jeito dele entender melhor. Mas o nosso prota magrelão já deu um jab na cara dele, deixou o menino todo torto, tadinho. E então ele perguntou o que era aquilo, mas ele nem se deu conta que ele já tinha dado o soco na cara do cara. Ele só disse que ele tinha levantado a mão primeiro, então ele merecia apanhar. E de repente, a maestria do jab tinha melhorado. E então ele percebeu que ele poderia avançar a habilidade do jab, recebendo até um parabéns do sistema. E agora que ele estava fortão, ele poderia subir ainda mais de rank, já que a habilidade dele estava no rank E ainda. E ele sentia cheirinho de XP naqueles malditos. O cara já veio pra cima com tudo, mas o nosso prota já deu um outro jab nele, pensando que não estava muito diferente da habilidade antes, mas ela estava melhorando a cada soco que ele dava e tinha ficado até mais forte. Pensando então que talvez com isso ele pudesse derrotar o Gol e por isso ele poderia ficar mais forte. E agora os aliados dele estavam observando ele apanhar e ele se perguntou o que eles estavam fazendo, já que eles deveriam bater naquele maldito. Então o loirinho já começou a se preparar para bater no nosso protagonista, mas uma missão secundária foi criada. E ele deveria lutar com os valentões e ganhar dos 5, recompensa um cartão de prata, e existia um recurso oculto também. E então, ele queria realmente resolver a missão e upar a habilidade dele, já que ele não poderia desistir de jeito nenhum. Os 5 já começaram a correr em direção ao nosso prota, e além do mais, ele já lançou aquela regatinha, formando então o personagem completo, o Jubileu de Regata. Basicamente, ele começou a se preparar e chamando aqueles caras pra briga, já que ele não poderia se render nessa situação. E uma missão secundária tinha começado, e agora sim ele queria bater em todos. Os caras porém começaram a perguntar se ele praticava boxe, mas ele pensou que era só 5 oponentes. Um deles já veio pra cima do nosso protagonista para lhe dar-lhe uma porrada, mas mesmo assim ele pensou que poderia acabar com ele, já dando um jab diretamente na cara dele, meu parceiro. Mas foi um jab que pegou no queixo, fazendo então com que o cara caísse de cara no chão, com certeza desmaiado. Nem deu tempo de fechar o olho, e o nosso protagonista já pensou que talvez ele tivesse matado o cara. Os 4 já começaram a tentar levantar ele, mas ele não acordava de jeito nenhum. E então ele começou a pensar que ele não deveria agir daquela forma, enquanto os caras gritavam para que o sangue não morresse. Mas o nosso prota estava tranquilo, já que ele achava que pelo menos ele não tinha matado ele, só simplesmente desmaiado. O Lourinho já começou a dizer que tudo era culpa dele, que eles deveriam pegar ele na porrada. Os caras até mesmo já estavam tirando o paletó para pegar o nosso protinha, dizendo que ele estava morto e que eles não deveriam bater no amigo deles assim, já que iriam vingar o sangue. E o nosso prota começou a correr, já que 4 contra 1 era sacanagem, se perguntando se ele conseguiria vencer cada um deles, e precisava realmente encontrar um lugar bom. Porém, o lugar que o nosso prota foi parar foi diretamente num beco sem saída, e ainda por cima o cara ficou todo cansado tentando fugir, perguntando o que ele poderia fazer agora. O Lourinho então percebeu que ele estava completamente exausto e era o momento perfeito para bater nele, já lançou-lhe aquela pílula verde na mão e enquanto ele queria se recuperar o mais rápido possível, já engoliu ela, já que ele não tinha muito tempo para fazer aquilo, e os caras já estavam preparados para bater no nosso prota. Porém, ele estava completamente recuperado e já usou o jab, mas usou uma sequência completa de 5 socos, desmaiando completamente aquele lourinho. Porém, os caras acharam que ele estava morto de cansaço e já começou a se erguer novamente. E ele realmente estava sentindo que já estava se acostumando com esse jab, e agora ele poderia usar ele quando ele quisesse, já era o suficiente, chamando os outros 3 para entrarem na porrada com ele, e talvez ele até mesmo conseguisse lutar com o Gon agora. Mas ele disse que até o Doujin tinha sido derrotado, e agora eles teriam que partir pra cima, e o nosso prota já usou a habilidade Tom Alto pra poder intimidar eles, dizendo que o Sanhong tinha morrido, mas o cara já ficou em choque e foi pra cima, já tomando um soco no queixo, já deu mais um no outro e mais um no outro, finalizando os 5 com a sua regatinha. Ele agora realmente estava cansado. O sistema porém começou a dar parabéns para o nosso protagonista, já que ele tinha ganhado sem nem mesmo ser atingido, e deu até mesmo parabéns por ter ganho dentro das condições ocultas e obteve uma carta de ouro a mais, e ele estava com medo por
por isso estava fugindo, mas nunca achou que isso seria uma das condições secretas para ele ganhar uma habilidade e o porquê terem dado aquela recompensa para ele, mas era muita sorte, já que aquela habilidade poderia ser um trunfo gigantesco para ele. E então, quando ele viu a habilidade, ele não acreditou que aquilo existia, já que aquele cartão era muito especial. E é claro que a missão ainda estava rolando e faltava menos de 8 horas para ele poder vencer a batalha com o Gon. E infelizmente aquilo estava entrando na cabeça dele de uma forma terrível. Ele não conseguia parar nem para pensar direito. Ele tinha que derrotar o Gon dentro de 8 horas para que ele finalmente pudesse continuar com as habilidades. E os cartões que ele tinha eram o Jab de Rank E, a Semente de Restauração e o Tom Alto. E somando também o cartão de ouro que ele ganhou, são 4 cartas ao todo. E talvez ele conseguisse ganhar uma luta contra o Gon. Ou não, já que ele poderia acabar voltando a ser a pessoa que ele era antes. Então de repente o seu amigo já lançou se queria que desse um beijo nele, chamando toda a atenção, enquanto o nosso próprio perguntou se ele não ia parar com essa brincadeira chata. Mas a real é que seu amigo disse que ele estava muito tenso e estava só tentando ajudar, e é claro que ele conseguiu. Então ele perguntou o porquê que ele realmente não poderia ajudar os seus verdadeiros amigos, mas ele disse ao Yakuza que ele já estava ajudando ele demais e agradecia por tudo que ele tinha feito de uma forma apropriada. Se ele morresse de qualquer jeito, ele agradecia, já que foi o melhor amigo que ele teve, e se ele estivesse ao ponto de morrer, ele agradecia por tudo. Yakuza, porém, não entendia o que aquilo significava. O Gon então chamou o nosso protagonista perguntando o que ele estava fazendo, dizendo que eles iriam para a cantina agora, mas o nosso prota pensava que talvez ele pudesse brigar com ele agora, se levantando para finalmente acabar com esse desgosto da vida dele, quando de repente 2 alunos da sala dele começaram a vir e um tinha uma casquinha completamente distraído e acabou esbarrando na brusa do Gon, meu parceiro. O garoto já começou a pedir desculpa na hora, mas quando ele percebeu que era o Gon, meu parceiro, o cara já ficou mais em choque ainda. Então a Daek já percebeu que iria dar ruim, e até mesmo o Yakuza também, já que o menor já estava todo deslocado no canto, igual uma vara torta lá, sendo segurado pelo Gon. Ele começou a dizer que realmente ele estava com fome, ele deveria dar um pulo na cantina enquanto ele batia naquele garoto, mas o nosso prota já chegou pedindo para que ele soltasse ele na hora. Mais incrível é que realmente ele tinha que parar aquele cara, mandando o Gon realmente soltar ele, assim ele poderia ganhar um cartão ou morrer ali mesmo. Então ele perguntou se ele estava querendo realmente fazer isso, e o nosso protinha disse que era claro que sim, já que ele estava muito irritado, até mesmo xingando o Baek, dizendo que eles deveriam cair na porrada agora mesmo, e ele poderia ganhar usando a carta de ouro. O Gon então já levantou a mão pro nosso protagonista, mas ao invés de bater nele, já colocou a mão na cabeça, dizendo que ele era realmente muito leal. Realmente o nosso mano não entendeu nada, já que agora ele estava realmente zanzando por aí, e por ter mexido com o pessoal da sala dele, ele ficou bravo. Foi isso que ele quis dizer, mas o nosso prota não queria dizer nada disso, ele queria realmente entrar no suco. Então, eles deveriam ir comprar uns salgadinhos, já que não era isso que realmente ele esperava acontecer. Enquanto a rapaziada estava jogando bola, as meninas estavam tudo conversando, já que eles tinham ouvido um babado que o Gon estava quase entrando na porrada com o tal do Jubileu. Mas a menina começou a dizer que adorava fofoca e realmente quase aconteceu uma luta entre eles. Mas o Gon aceitou até mesmo ser xingado pelo Kim. Meu parceiro, o nosso mano Kim estava realmente bem deslocado no canto ali, pensando que a vida dele tava um lixo, já que ele não conseguiu realmente nem lutar com o cara saía vivo de qualquer situação, ele não tava aguentando mais, fazendo até cara de choro. E então, o Mano Yakuza já tava percebendo tudo isso e com certeza não iria ficar parado, já que a missão dele era lutar contra o Gon e agora só tinha 2 horas para ele poder cumprir. Então, chamou pelo seu amigo perguntando o que tava acontecendo e se era por causa do Gon que ele tava assim. E ele disse que sim, já que talvez ele deveria dizer que estava sofrendo bullying e que também não estava aguentando mais. E então um amigo dele saiu do lado dele, quando de repente a Baek chegou, chamando pelo nosso prota, dizendo que ouviu rumores que ele estava querendo brigar bem rápido com o Gon, e se aquilo era verdade. Ele porém disse que sim, mas estava muito engraçado. Realmente ele ficou bem irritado porque ele estava batendo na galera da sala dele. Ele porém disse que não foi nada disso, e ela não entendeu muito bem. Ele então estava curioso e perguntou o porquê que ela gostava de andar com essa rapaziada que fazia bullying, já que ela gostava de andar com pessoas bem malvadas igual a ele. Mas ela disse que não era por causa que ela fazia bullying, mas sim que ela se sentia confortável perto dessas pessoas. Ela perguntou o que estava esperando, algum tipo de resposta especial, já que era isso que ela tinha a dizer. Porém, ele disse que também. Mas então a menina já começou a dizer que ele não deveria passar dos limites. Enquanto ela levantava, ele dizia que pensava que ela considerava ele como um amigo, mas ela começou a xingar ele, dizendo que ele só passava dos limites porque ela continuava falando com ele. E ainda xingou mais ainda,
sabendo que ela era linda. Enquanto isso, alguém chamou pelo Kim, dizendo que algo grande tinha acontecido e era algo que não poderia ficar parado e ele precisava se envolver. E ele simplesmente era o aluno que ele tinha salvado na sala de aula. Ele perguntou o que depois de ouvir o que tinha acontecido. Simplesmente, meu parceiro, o Yakuza tinha ido onde a rapaziada estava reunida para fumar e começou a dizer que o Gon deveria aparecer, já que ele tinha algo a dizer. E realmente ele só falaria com ele, mas os caras já estavam querendo meter a porrada nele. Mas de repente o Gon chegou lá e mandou todos saírem da frente, perguntando por que queria falar com ele. Então ele começou a cerrar os punhos, dizendo que estava procurando por ele, avisando que não deveria mais incomodar o amigo dele, Shin. Mas ele perguntou o que, dizendo que não estava incomodando, e ainda disse ao Gon que ele continuava mandando nele porque era forte e aquilo era bullying. Porém o Gon já acertou um socaço no Yakuza e os caras já ficaram espantados, já que aquele soco foi muito forte, achando que aquilo era doideira. E ele começou a dizer que Kim e ele eram amigos, e só com um tapa ele conseguiu fazer ele ficar no chão, e também ele odiava pessoas como ele. E incrivelmente continuou socando ele, dizendo que odiava o rosto dele, já que ele não parecia nem mesmo uma pessoa de verdade, já queria deixar a cara dele mais desconfigurada ainda, e que tinha ranking de beleza naquele mundo, e ele estava fora dele. Então disse que ele deveria parar de incomodar ele, e ainda disse que ele deveria parar de andar com o Mano Shin, já que isso era o melhor a se fazer com essa feiura toda, já que ela poderia se espalhar. Enquanto isso, Yakuza estava preparando para bater nele, mas de repente o nosso plotinha já apareceu e deu um socaço na cara do Gon. E agora o sistema já tinha iniciado com todas as pessoas olhando aquilo, não acreditando que o Gon realmente tinha recebido um soco na cara. E então ele começou a dizer que o Yakuza era o amigo dele e que ainda por cima ele não teria suportado aquela vida escolar horrível se não fosse por ele. De repente, todas as pessoas da escola começaram a se juntar, já que estava rolando briga do Gon e do Shin. Literalmente, os manos mais apelões da escola estavam se juntando para poder brigar. E nesse momento o bagulho tava ficando sério, meu parceiro. A escola tava realmente cheia de alunos só pra olhar aquela luta. E eles perguntavam quem iria ganhar, enquanto Yakuza já tava no cantinho observando tudo, já que o Kim tinha enlouquecido, ele arrumou briga com o Gon. O cara tinha acabado de fazer a mesma coisa. Enquanto a Baek pensava que o Kim poderia realmente morrer de verdade, e talvez ela devesse parar aquilo, se ela conseguisse, né? Enquanto isso, o grandão já começou a chamar o Kim, perguntando se ele queria realmente lutar com ele, já que isso seria bem legal. Porém, ele disse que era um amigo dele, mas ele disse que amigo era o caramba, já que ele iria deixar claro de uma vez por todas que o único amigo que ele tinha na escola era o Yakuza, e o Yakuza era o melhor amigo dele, chamando ele daquele nome, meu parceiro, e xingando ele de todas as formas possíveis, dizendo que venceria ele em uma batalha em 5 segundos. Caraca! Já que o cartão que ele tinha era de força adicional e iria durar por apenas 5 segundos. Os caras já começaram a estar em choque pensando que aquilo era loucura, e o outro mano já disse até mesmo que aquele era na verdade o seu funeral. Enquanto isso, o Gon pensou que esse cara era muito doido, mas não tinha outro jeito, eles teriam que lutar mesmo. E o nosso prota já usou um jab acertando na cara do Gon, e o pessoal já ficou pasmo, já que ele tinha realmente acertado, ou foi o que ele pensou, já que ele disse que os 5 segundos tinham acabado, principalmente porque ele errou o soco. E de repente, eles acharam incrível, já que o soco dele era muito rápido, e ele se sentia assistindo uma partida de boxe. E enquanto isso ele continuava usando todas as suas forças tentando acertar o Gon. E o pessoal começou a dizer até mesmo que o Gon não estava conseguindo fazer nada, já que se ele continuasse assim, talvez ele conseguisse acertar um golpe. Mas ele continuava usando o jab de todas as formas possíveis, e o Gon parecia realmente que iria perder, mas aquilo era um pouco estranho, já que o Jubileu tinha lutado do mesmo jeito com ele, usando simplesmente o jab, e parecia que ele só sabia fazer isso na luta. E então ele ficou um pouco cansado, e infelizmente chegou no seu ápice, recebendo então um socaço na barriga do Gon, fazendo então com que ele até mesmo cuspisse um pouquinho ali, mas ele achava que ele só poderia usar esse golpe, e então ele já caiu no chão bem fraco, enquanto o Gon disse que ele só sabia fazer aquilo, e os 5 segundos já tinham passado, mas o nosso prota continuava gritando que ele só precisava de 5 segundos para ganhar. Então Gon disse que estava surpreso por ele aguentar tanto assim, ele já estava tentando ganhar só usando o jab, realmente era incrível, mas ele continuava fraco, e ele em casa pensava que
somente com o Jab ele realmente não poderia ganhar do Gon. Mesmo com essa habilidade melhorada, certamente ele iria perder. Mas com o cartão que ele conseguiu, depois que ele fez a missão secundária da última vez, de força adicional, talvez se ele pegasse ele em uma brecha, aplicando então um golpe de jiu-jitsu, ele poderia talvez vencer. Se ele fizesse ele abaixar a guarda, e o tempo de uso de força era de 5 segundos, e ele seria capaz de vencer o Gon. Porém, ele começou a gritar igual um louco e correr na direção dele gritando 5 segundos, e ele só tinha isso e já tomou um socaço na cara, enquanto a rapaziada pensava que aquele cara tinha endoidado. Mas depois que ele ficou mais fraco ainda, pensou que ele precisava avançar mais ainda, usando até mesmo a habilidade de grito, na intenção de fazê-lo ficar mais fraco, mas não adiantou em nada. Perguntando o que ele estava fazendo, o Jubileu então levantou mais uma vez, gritando que não poderia parar, mas até ele ficar cansado ele precisava fazer isso. E então o cara continuava perguntando o que ele estava fazendo, mas ele só precisava que ele abaixasse a guarda, e então ele conseguiu a oportunidade perfeita de segurar ele, e ele continuou dizendo que só precisava de 5 segundos até agarrá-lo, e então ele estava com alguma coisa na boca, e era simplesmente aquele poderzinho de recuperação, recuperando então a sua força física. Porém, nesse mesmo momento, a rapaziada já começou a correr na direção do Gon, dizendo que deviam parar aquele garoto, mas ele só iria matar ele realmente de verdade, dizendo que ele estava muito sério, e começou a apertar o braço do nosso protagonista, mas ele não entendeu o porquê que ele não parecia estar fraco, e então ele parecia estar muito forte. De repente, ele começou a ser apertado, e ele não conseguia nem mesmo se mover, e o nosso prota tinha usado a habilidade força adicional, já que tinha outro tipo de cartão de ataque diferente do Jab, e era esse. E então, o Gon não conseguia sair daquele lugar, já que a sua classe de peso atual, mesmo sendo de 156 kg, ele não conseguiria se mover, e além disso, a força do Jubileu estava em outro nível, e ele conseguiu levantar ele, e em 4 segundos ele conseguiu jogar ele no chão com tudo, e em 3 ele já tirou tudo, preparou a regatinha, preparando o ataque, meu parceiro, e já começou a socar a cara dele. Realmente, o cara já começou a ficar em choque, já que não tinha chance daquele soco ser tão forte, e que poder de ataque era aquele, e o tempo de uso tinha acabado, depois de socar muito o Gon. Porém, ele já caiu desmaiado do lado, e ele tinha completado a missão principal, e todo mundo ficou em choque ao ver aquilo. No dia seguinte, o pessoal já estava na aula normalmente, enquanto isso, começaram a ficar ligados, já que o Gon, que tinha apanhado pra caramba, não tinha realmente vindo na aula, e eles pensaram que depois que ele apanhou na frente da escola inteira, era meio difícil ele voltar mesmo. Os colegas de classe, porém, esperavam que ele não voltasse nunca, já que aquele cara causava muito temor. Deixava todo mundo com medo, mas realmente foi incrível quando o Gon quebrou ele na porrada, já que ninguém imaginava que ele perderia pra esse tal de Jubileu. Então alguém já na sala já começou a avisar que aquele cara tava passando agora e eles deveriam ficar ligados, já que era o novo líder da escola. E o cara mó nerdzão, mó tinha jeito, ele era o novo líder da escola. E como isso realmente tinha acontecido, era o que ele se perguntava. Ele já foi no banheiro já, dizendo que aquela carta era muito incrível de bonita e ainda por cima parecia um diamante. E essa de platina era o maior rank que ele tinha encontrado até agora, e agora ele tinha revelado o cartão, perguntando qual bom seria, e de repente ele ganhou uma habilidade chamada espiar, dizendo que ele poderia espiar alguém, porém ele não entendeu muito bem como funcionava, já que não era um cartão de ataque, pensando então que seria algo melhor do que o Jab. Ele deveria gostar disso mesmo assim, mas pra que porcaria servia esse tal de espiar? Mas então alguém já bateu na porta do nosso prota, perguntando que ele tava resmungando lá dentro, já que nem sabia que era ele, mas se soubesse tinha cagado na calça na hora. E o amigão do nosso prota disse que eles deveriam ir logo, já que ele deveria estar preparado. Então, ele realmente agora se tornaria o líder da sala. E a pressão que tava passando no corredor era muito legal, pelo menos era o que o Yakuza estava sentindo. Quando de repente ele se perguntando se realmente esse cara tinha vencido o Gon. Porém, no passado até os rumores se espalhavam muito rápido. As meninas até começaram a achar que ele era bonitinho, e enquanto as outras acharam que era um truque e realmente estavam enganando com aquele rosto bonito, mas ele não valia nada, pensando que realmente ele era muito esperto. Então por isso que aquela escola tava ficando maluca, por causa dos rumores. Os caras estavam falando até mesmo que bateu na família do Gon, né? E os resultados do MBTI diziam que ele era um psicopata, completamente maluco. Realmente eram os rumores muito aleatórios. Disseram que até o Yakuza tinha 48 anos e falaram que ele era filho de um Yakuza.
Rapaz, e então, agora o Yakuza era o braço direito dele e disseram que eles lutaram por 3 dias e 3 noites pra decidir quem que seria o líder. E ele tinha que dizer a eles mesmo que era um mal entendido. Mas, de repente, o nosso prota já bateu a testa em alguém no corredor e ele pediu com licença, chamando ele de Sumbai. Mas o nosso prota pensou que ele teria que lutar mais uma vez. E enquanto os caras já fizeram a cara de abestado, já começaram a riar a cara na hora pedindo licença e dizendo olá ao chefe. Ele não entendeu nada de repente, mas eles eram do primeiro ano e estavam prestando respeito ao novo chefe. Ele então começou até a dizer que ele era o líder supremo, mas depois disso nosso prota disse que ele não precisava cumprimentar ele desse jeito, mas ele não era o líder, avisando que ele só queria viver uma vida de estudante normal, mas o cara pensou que ele iria abandonar ele. Na verdade, ele não entendeu muito bem, já que ele nunca foi o líder, dizendo isso, mas os caras pensaram que na verdade a intenção dele não era se envolver com gente tão pequena assim, mas nosso prota perguntou o que eles estavam fazendo, já que eles estavam indo embora. Enquanto isso, o amigão dele já disse que costumavam seguir o Gon e achava melhor ter aqueles caras ao lado. Mas de repente, a turma já começou a dizer que ele acabou abandonando o primeiro ano porque eles eram fracos demais. Enquanto isso, nosso protinha não acreditava que aquilo tudo estava acontecendo por causa de tanta bobeira. E aqueles caras participavam da gangue Book, que basicamente dominava a maior parte do território e campo de batalha. E as 4 escolas do ensino médio mais fortes estavam expandindo o território para poder dominar tudo. E é claro que se fosse interesse do nosso protagonista, ele teria que se unir ao primeiro ano. Realmente, o cara era muito maluco. E os caras já estavam todos cheios de medo, pensando que ainda bem que não se envolveram nele, mas queriam muito participar daquela guerra toda. Ele se perguntou o que raio estava acontecendo, já que com o Gon fora, a vida dele escolar estaria mais tranquila e ele poderia realmente viver normalmente, quando de repente uma missão principal foi criada. Essa missão tá torcendo contra o progresso do nosso protagonista. Governe Gang Book, recrute um aluno do primeiro ano. Meu Deus, não tem fuga não. E agora não tinha outra escolha. Ele ou poderia desistir e perder tudo, ou realmente voltar a ser um fracassado. Então ele já chamou aqueles caras de estúpidos e os caras já ficaram felizão, dizendo que ele estava testando eles e que ele iria assumir a liderança do colégio Gang Book de agora em diante. Mas é claro que aquilo era muito ruim. Os caras já ficaram animados, já que teria guerra, mas ele ficou feliz em ver seus subordinados felizes, com uma gota de tristeza. Oh meu Deus, ele tava sentindo o calafrio do caramba enquanto estava na sala de aula, pensando que ele teria que lutar mais ainda, não aguentava mais, ele só queria ser um aluno normal. E então ele decidiu usar aquela habilidade de espiar pra ver como é que funcionava, né, já que ele tinha que descobrir, né, quando de repente a Daek já apareceu do lado do nosso prota, dizendo que realmente ele tinha se tornado um aluno bem top. Mas ele então chegou e teve a brilhante ideia de espionar ela, então ele começou a encarar ela com todas as forças, mas ela não entendia nada porque ele não tá falando nada e simplesmente continuou encarando ela, e ele decidiu usar a habilidade nela. Então, de repente, o coração dela começou a acelerar e ela ficar toda envergonhada, e ele então conseguiu ver todas as habilidades dela, principalmente inteligência. Ela tava se sentindo violada, meu parceiro, mas então já deu um tapaço na cara do nosso prota. Bem, o mais incrível foi que depois de espiar, é claro que o nosso prota tomou-lhe um tapaço na cara e a menina simplesmente saiu xingando o nosso protagonista. Ele começou a pensar na vida, pensando que realmente não valia a pena essa carta de espiar, mas no final aquela carta poderia ser muito melhor do que ele pensava. Enquanto isso, no corredor, todo mundo estava afastando o nosso protagonista, já que eles considerariam qualquer pessoa que se aproximasse como um assassino. Mas o nosso pratinha perguntou o que eles estavam fazendo. Enquanto isso, o pessoal pensava que eles iriam arrancar as entranhas deles se eles se aproximassem. Mas o cara já chegou felizão, dizendo que os inferiores estavam felizes de não se aproximar do mestre. E como ele estava ali, ele deveria realmente entregar o pagamento. O nosso brotinho até perguntou por que Guiraj estava dando dinheiro pra ele, e ainda por cima tinha sangue no envelope, o sangue dos alunos do primeiro ano, mas o nosso patinha não queria realmente ouvir, e o amigo dele já pegou aquele dinheiro e já guardou, né? Esse mano aí só pensa na grana. Enquanto isso, ele começou a suar frio pensando que aquela quantidade de dinheiro talvez não fosse o suficiente, e como esperado, a meta do chefe era muito maior, dizendo que eles iriam aumentar o pagamento, mas o nosso patinha não queria nada disso, mas não tinha jeito, e aproveitando, usou a habilidade de espiar naquele cara, viu que ele tinha bastante força, inteligência e resistência, e de repente o cara já começou a ficar todo sentimental e todo envergonhado. Lá ele. E enquanto isso, ele já começou a chamar pelo Sumbai, mas o nosso prota tava indo embora. Ele disse que tinha uma cerimônia que ele precisava participar, já que ele tinha que tomar a posse do lugar. E então, uma missão principal apareceu no sistema, dizendo que tinha sido atualizado, e ele deveria governar o colégio Gang. Pro azar dele, teria que participar dessa cerimônia
de posse, mas a única coisa que escoava do olho do nosso prota era o choro, já que ele era o líder. Enquanto isso, eles ficaram felizes, já que o Zumbai era incrível, e ele agora era o líder do colégio, e se alguém se aproximasse, com certeza ele iria arrancar o intestino. Já em uma sala, o pessoal já estava suando frio, enquanto ele disse que aquela era a união, Gangue Busen, e eles já se curvaram, dizendo que ele era o chefe, e ele deveria participar da segunda cerimônia de posse. Enquanto isso, ele já estava se levantando para ir embora, mas o amigo dele disse que ele deveria ficar ali. Ele ainda começou a fazer uma explicação dizendo que o Zumbai estava dominando aquela área toda e era um campo de batalha muito grande, mas a realidade porque eles estavam passando uma luta dessas e ainda por cima estavam tendo problemas é porque o Sung, que tinha unido toda a Gangue Buk, tinha desistido do poder e esse miserável não estava ouvindo mais ele, e como não tinha ninguém governando, a guerra começou naturalmente e o líder dos caras era verdadeiro psicopata e havia rumores que eles estavam fazendo negócio com o Haran e em seguida o colégio Gangue Buk, não, que também por outro lado se comportavam como bons alunos, até o líder deles era legal, mas como eles também estavam na disputa, definitivamente tinha algo acontecendo, e eles tinham que unir a Gangue Buk Seul para não serem engolidos por eles. O nosso brotinha, porém, queria resolver isso chamando a polícia ou deixando isso quieto, mas é claro que o amigão dele disse que esses caras estavam muito desconfiados do nosso prota e não seria tão fácil assim unir a gangue deles, principalmente porque era quase impossível de acreditar que um mano de regata virada em formato de X saía pra enfiar a literalmente porrada na cara dos inimigos. O nosso protinha já levantou irritado, perguntando como que eles sabiam da regatinha dele, mas ele começou a dizer que era porque ele tinha pagado alguém para espalhar esses rumores, dizendo que ele era muito forte. O chefe porém ficou já irritado, dizendo que deveria parar de seguir eles, e eles se encontrariam na próxima, mas depois dessa, eles perguntaram se ele não iria participar da reunião de Gangue Buk, e ele simplesmente respondeu que queria vir para a escola normalmente, e é claro que no dia seguinte, ele estava em casa vendo uma televisãozinha bem de boa, enquanto a sua irmã já chegou, chamando ele de idiota maluco, perguntando o que ele estava fazendo, já que ele não sabia o que ela tinha passado na escola, e alguém disse que ela era a irmã dele, e ainda por cima, a mais nova de Kim. E logo, a menina passou um perrengue, mas ele disse que tá tudo bem, a irmã do líder e tanto faz, já que ele não se importava com nada disso, porém os caras estavam se curvando pra ela na escola, e ele simplesmente disse que não deveria se preocupar, já que ele resolvia tudo no mesmo dia. E, ainda por cima, a união da Gangue Buk ou não, ele não tava nem aí, já que ele não fazia coisas ruins, então não deveria se preocupar. E é claro que ele continua assistindo TV, sem nem se importar pro que ela continuava dizendo. Então alguém em outro lugar que eu não sei onde é, começou a dizer que tinha um cara que tinha assumido o novo comando da escola, porém o cara tava contando dinheiro nem se importando com o que tava acontecendo, e ele disse que não queria saber, mas ele avisou que o Gonrajon tinha sido derrotado, e nesse momento já foi blau na cara dele, meu parceiro. O cara tinha dito, eu não quero saber. Ele porém afirmou que sabia que ele não iria acreditar, já que um cara chamado Kim, de recatinha, tinha batido nele. Então ele perguntou por que bateu nele, mas ele disse que ainda precisava saber disso, segurando a cara dele com toda a força e já preparando para dar mais um tapa, já que esse era o número 1 do colégio Gangue Buk. E enquanto isso, em outro lugar, um cara já começou a conversar com outro líder, dizendo que o Gon tinha realmente perdido, mas ele disse que ouviu até mesmo que o nome do cara era Kim, e provavelmente eles teriam que fazer uma reunião, perguntando o que ele planejava fazer, mas o que ele queria fazer era simplesmente conhecer, já que a reunião de Gangue Buk seria em breve, e ele também era o número 1 do colégio Gangue Buknan, e é claro que isso vai dar muito ruim. E o aliado do nosso protinha tava percebendo que a reunião logo iria acontecer, decidindo então ligar para o nosso protinha, e ele já atendeu perguntando por que tava ligando para ele, mas ele disse que tinha certeza de que ele queria que ele entrasse em contato, já que uma coisa importante ia acontecer, e era sobre a reunião, mas o Zumbai tava chorando, já que apareceu uma missão para ele, que ele deveria participar da reunião de Gangue Buk, e era claro que ele não tinha outra escolha senão fazer isso, e a recompensa era um cartão de ouro e 10 cartões de bronze, meu parceiro. Ele porém já ficou muito feliz, já que o nosso protinha queria participar da reunião de repente, mas ele já tava deitando de cara na mesa, desanimado pra caramba, já que não poderia deixar de ir, já que eram 11 cartões, e ele poderia fazer isso de qualquer maneira, já que tava tudo bem, ele iria participar, então ele iria preparar tudo para o seu chefinho. Porém o nosso prota irritado disse que não precisava preparar nada, já que ele só iria aparecer, porém ele aceitou, dizendo que tava tudo bem, já que provavelmente o chefinho iria fazer uma coisa estranha novamente,
E então, ele tava usando a habilidade de espiar, já começou a espiar alguém na sala e a pessoa ficou se tremendo. E ele já tentou com outra pessoa também e realmente isso acontecia. A pessoa de repente começava a se sentir como se fosse assediada e ele pensou que isso era muito divertido. Porém, os dois estavam lá na frente discutindo como se isso tivesse acontecido com eles. Mas isso era doideira, já que essa habilidade significava literalmente que a outra pessoa iria sentir vergonha ao usar ela. E talvez ele devesse usar isso com alguém, já que era muito divertido. E que até talvez ele precisasse continuar usando para poder upar mais dessa habilidade, mas ele não tinha certeza ainda. E por enquanto, o porquê que ele não deveria simplesmente continuar espiando as pessoas. E então ele usou a habilidade de espiar no seu melhor amigo, mas aquele cara começou a sangrar pelo nariz do nada. E então ele viu que ele tinha uma habilidade em potencial no nível S, meu parceiro, e ele se perguntou o que poderia ser, mas ele simplesmente deixou quieto e não falou isso com o seu amigo. E era naquele dia que a reunião de Gang Book iria acontecer. E para começar, ele estava realmente bem desanimado. Se não fosse pelos 12 cartões, ele nem iria. E se ele participasse da missão, ela com certeza iria concluir tranquilamente. Mas ele estava viciado nas recompensas e por isso que ele estava fazendo essas missões. Então agradeceu até mesmo pelo seu amigo Yakuza participar junto com ele. Mas ele já perguntou qual era o plano. Nosso protinha estava realmente bem despreocupado, já que ele não queria lutar com ninguém. Mas Yakuza disse que seria algo bem difícil. O primeiro ano inteiro já começou a se curvar ao nosso protagonista, mas agora ele estava com muita raiva, perguntando o que eles estavam fazendo dessa vez, já que a reunião de Gang Book iria reunir os líderes de cada escola, e ele preparou os membros para o caso de algo acontecer. E então ele disse por que raios que eles fizeram isso, mas mesmo assim ele continuou gritando que aqueles membros estavam dispostos a dar a vida pelo nosso protinha, e eles realmente tinham sido escolhidos a dedo, e a coisa já começou a dizer que eles deveriam preparar o coração, já que hoje eles jantariam no inferno. Ô louco! As meninas já começaram até a pensar que ele era muito forte, já que ele estava indo para uma batalha. Ele era realmente muito mal. Enquanto isso, o nosso proto estava realmente só querendo participar da reunião tranquilamente. Mas é claro que eles queriam que rolasse porradaria, já que é assim que seria bom. E o nosso proto poderia dominar mais a área. Ele então, em direção à reunião. Mas eles se perguntavam como que raios aquilo tinha acontecido. E de repente, no mesmo lugar aonde aquele carinha estava sendo brutalmente espancado com tapas, só dava tempo do cidadão pedir desculpas. Mas enquanto isso, ele começou a dizer que os alunos do ensino médio hoje em dia eram assustadores, já que eles realmente estavam muito mais fortes, e continuou batendo no cara, dizendo que vida e família não importavam, já que eles eram gangster, e achava que ele estava fazendo realmente um serviço muito bom, já levantando a mão para bater nele de novo. Mas nesse mesmo instante, alguém segurou a mão dele, e então perguntou por que parou ele, xingando o cara e já dando uma bicuda na cara dele. Mas, chamando ele de chefe, pediu desculpa por interromper, e ele perguntou o que era, mas a reunião de Gang Book iria começar em breve, e o loirinho abusado perguntou por que ele precisava ir lá. Porém, o lugar que os caras estavam se reunindo era um edifício que ainda estava em construção, e é claro que o nosso protinho já estava com aquele cagaço, né, porque ele nunca tinha ido num lugar assim, e o seu soldado já disse que realmente aquele lugar era obscuro, mas porque as reuniões sempre eram feitas ali, e a coisa porém estava pensando que se alguém morresse ali, ele achava que realmente ninguém iria saber. Mas depois dessa, o nosso protinha já entrou lá pensando que haveria caras muito fortes e assustadores, e ele talvez fosse atingido ao entrar, mas quando ele entrou lá só tinha uns carinha de uniforme tudo certinho, e parecia que era bem de boa. O cara tava até meio sorridente e percebeu que ele tinha muita maturidade. E então depois disso disse que eles poderiam se sentar, e é claro que eles se sentaram mó inocente no sofazinho, né, enquanto o aliado dele começou a pensar que ele não deveria cair naquele sorrisinho, avisando ao mestre que mesmo tendo essa aparência, ele era o líder do colégio Gang Book de Nan, e aquele cara era forte pra caramba. Realmente ele não sabia nada do que acontecia lá dentro, mas aquele cara era muito, mas muito perigoso. Enquanto isso, esse cara tava pensando que o nosso protagonista tinha realmente provocado ele, e ele até começou a acenar, já que aquele cara parecia ser bem forte, mas de força não tem quase nada. E de repente, a missão começou a brilhar, já que a missão ainda não tinha acabado, e ele queria só que completasse logo para ele poder ir embora, esperando então que as outras escolas chegassem rapidamente. E de repente alguém já entrou tirando o pano muito rápido, já que eles deveriam rasgar aquele pano que estava atrapalhando eles, e quantos idiotas azarados tinham vindo hoje, já que então agora poderia rolar uma briga. Mas esse cara começou a dizer que ele sentia pena deles, enquanto o nosso protinha estava de cara baixa. E adivinha, a missão foi dada como concluída. Nesse momento ele já ficou feliz demais.
Mas quando a esmola é grande demais, a gente tem que desconfiar, né? Ele já levantou dizendo que eles iriam pra casa rapidinho. E enquanto ele tava saindo, ele pensou que ele poderia pegar todas as habilidades bem de boa. Quando então, alguém pegou no pescocinho do nosso prota e perguntou pra onde raios ele tava indo. E nesse momento, o aliado já pensou que iria dar ruim, já que eles iam morrer. O outro líder da escola tava só observando de maciota pra ver o que iria acontecer. E aquele cara se aproximou bem pertinho do nosso prota e disse para lutar com ele naquele mesmo instante. E quem disse que o nosso prota queria lutar? Ele simplesmente começou a fazer uma cara de paisagem que era óbvio que isso iria acontecer, mas ele não queria lutar de jeito nenhum. E o motivo principal para essa luta não acontecer é que ele não deveria demonstrar emoção nenhuma, já que se ele ficasse bravo ou simplesmente desse um soco no cara, com certeza iria aparecer uma missão do sistema. E para evitar isso, ele iria fazer uma cara de paisagem como se nem se importasse com esse cara. E os outros observando acharam aquilo surpreendente, já que aquilo era um insulto, olhar daquele jeito para um líder. E então ele se perguntou o que havia de errado com os olhos desse garoto, já que os caras começaram a zoar o nosso prota dizendo que ele tinha um apelido de comedor de casadas. Meu Deus, cara, o cara nunca nem beijou uma mulher direito. E então eles começaram a pensar que ele contra o Han iria dar muita boa, mas aquele outro líder do colégio já ficou na espreita dizendo que eles deveriam atacar quando os dois estivessem cansados de lutar, dominando então toda a região. E é claro que com aquela expressão do nosso protagonista, ele pensou que essa era a primeira vez que realmente alguém provocava ele desse jeito. Um dos gangsters então apareceu e já pediu para que o chefe dele, Han, parasse, mas é claro que ele já botou a mão na cara dele perguntando se ele tinha ficado maluco, já que ele é que mandava naquele lugar. Ele não deveria esquecer que ele era o chefe. Então ele foi saindo dizendo que ele interferiu aquele bagulho no pior momento possível, irritando ele de todas as formas, até ficou tão bravo que não queria mais lutar. E o outro líder da escola já começou a dizer que esse cara era realmente muito bobão, mas ele foi embora dizendo que não estava muito mais no clima. E o outro começou a dizer que iriam chamar ele um dia e que eles não poderiam ter mais brigas entre eles. E além disso, a Gang Book do Norte acabou não aparecendo. E o nosso brotinha tava todo feliz, já que não apareceu nenhuma missão de luta, porque ele nem fez nada. Então ele tentou usar a habilidade de espiar nos aliados daquela gangue lá, né? Mas infelizmente, quando ele tentou usar no Han e no outro líder da escola, não funcionou, já que a classificação era muito baixa, dando até um alerta no sistema. Já no dia seguinte, ele não conseguiu dormir bem, já que ele ficou naquela reunião e ainda por cima, a habilidade de espionar deixou ele bem decepcionado porque não funcionou, e por causa da classificação baixa, e parecia que não era uma simples habilidade que ele poderia usar quando quisesse e onde quisesse. Mas quando ele chegou na escola, já tinha uns caras gritando que o Sumbai era incrível, já que eles tinham ouvido tudo do que ele tinha feito na reunião, já que o número 1 do colégio Gangbook do Leste tinha apanhado pra ele com um punho do Tigre do Dragão, e os caras já ficaram vermelhos e até começaram a chorar, dizendo que ele era muito forte, ele tinha batido no líder da equipe, mas aquilo era tudo mentira. E quem ficou feliz foi o aliado dele, já que ele tinha chegado na escola só pra espalhar aquelas fofocas, e ele já começou a olhar pro alto pensando que ele tava se tornando um ídolo naquele lugar, e todo mundo torcendo pelo nosso protagonista, já que ele agora, e o mais incrível é que os caras continuavam gritando que ele se relacionava com pessoas casadas. Não sei porquê, mano, mas tá bom. Mas, infelizmente, isso acabou com o nosso prota e deixou ele totalmente acabado, já que ele tava até com febre alta e nem poderia ir pra casa mais cedo porque ele tinha feito muito esforço ultimamente. Mas o que raios era punho do Tigre do Dragão, já que ele nem sabia o que ele tava fazendo e o pessoal tava contando um monte de coisas a respeito dele. Mas ele preferiu ficar na enfermaria mesmo, e tava na hora dele abrir os cartões e já começou a mexer naqueles cartãozinhos, já que ele tinha ganhado muito cartão na missão. E então ele já começou a abrir na carta de ouro, que dizia que ele se tornou o mestre dos cartões e ele poderia obter cartões de rank alto ou baixo combinando e dividindo os cartões. Porém, ele pensou para que isso servia, já que isso significava que ele poderia ganhar cartões ruins. E então pegou aquele monte de cartão de bronze e decidiu abrir todos eles, pensando que eles poderiam ser bons, mas abriu só 2 e vieram habilidades michurucas, e quando ele misturou, meu parceiro, ele então já recebeu uma cartinha de bronze onde tinha a habilidade de boxe cruzado, e ele já usou ela e, meu parceiro, foi um golpe bem bonito. E depois disso, aquele mestre dos cartões poderia ser usado várias vezes, e ele já ficou feliz, já que aquilo era muito divertido, e parando pra pensar, era como se fosse uma aposta, e era muito estranho, mas ele não gostava muito de jogos de azar, unindo então 4, porém a habilidade que ele ganhou foram 2 cartões de prata, e um deles dizia que ele poderia acertar uma cesta de 3 pontos no basquete, e a outra que ele poderia marcar um gol de pênalti
tendo a chance aumentada, pensando que aquilo era muito ruim, já que ele não iria participar das Olimpíadas, pensando que tudo que ele precisava fazer agora era criar um belo cartão de ouro. E foi nesse momento que ele decidiu unir as duas, pensando que deveria vir algo muito bom, e pela sorte veio realmente um cartão de ouro, mas a habilidade que ele tirou foi mestre, por favor. Como um escravo se atreve a retrucar? Ele basicamente não sabia como funcionava, mas seu nariz sangrou, pensando que poderia fazer uma pessoa de escrava, pensando que isso seria uma carta de combate perfeita para ele poder usar principalmente contra mulheres. Ô, cara pervertido. E então, ele já deu um tapa até na cara dele. E então, por que ele tinha se batido, já que essa carta não estava funcionando? Pelo nome, talvez fosse isso, já que quando ele batia, ela deveria ser ativada. Mas isso não funcionou. E de repente, uma missão principal foi acionada. Reúna membros da equipe, com a recompensa de um cartão de ouro. E ele precisava reunir 4. Mas ele começou a pensar como ele chegou até ali, já que por causa disso estava gerando muito problema. E completar as missões anteriores estava sendo mais fácil. Mas agora ele precisava unir 4 pessoas. E a Kusa já estava passando, mexendo no celular. E ele perguntou se ele gostaria de se unir ao grupo dele. E é claro que ele disse que sim. E então, um dos fracos do primeiro ano já começou a se aproximar do nosso protinha. Ele já até assinou dizendo que estava bem melhor agora. E é claro que ele estava todo preocupado com o nosso prota, já que ele estava muito cansado. E então ele começou a perceber que finalmente ele estava criando um grupo para unificar a gangue Bug. Até que o mano tá lendo a missão e ele já se ajoelhou, pedindo perdão pela grosseria e pediu para que permitisse ele se apresentar direito. Pensando então que com isso ele se tornaria um membro atual que lideraria toda aquela gangue. Então depois disso ele estava pensando em quem que ele poderia convidar para se tornar mais forte junto com ele. E é claro que isso daria muito trabalho, já que ele não poderia recrutar os caras fracos, acabar perdendo a missão. E pensando que a habilidade de espiar era a única forma dele descobrir quem eram essas pessoas. Mas estava resumido, ele teria que conferir as cartas que ele acabou de receber. Mas então, de repente, uma pessoa apareceu na frente do nosso prota e era a queridinha da sala de aula, perguntando o que ela estava fazendo ali, a Baek Jairin. Mas ela olhou dizendo que morava por ali e se ele estava perseguindo por ela. Mas ela nem queria dar muito tempo e já foi embora, dizendo falou para o nosso protagonista. Mas ele falou que tinha uma coisa para pedir para ela e ela perguntou o que era. Ele pediu para que desse um tapa na cara dele, para ver se a habilidade iria funcionar, já que ele queria conferir uma coisa fisicamente nele mesmo. Mas ela começou a dizer você também, como se ela conhecesse pessoas que gostassem talvez de apanhar. Mas ele disse que poderia ser bem na cara, já que uma coisa boa poderia acontecer. Então perguntou se queria que xingasse ele também, já que tanto faz, ela ia dar um tapão na cara dele, mas ele não podia desistir agora. Quando de repente, meu parceiro, alguém interrompeu perguntando se ele curtia tomar uns tapas na cara. Ele então perguntou quem era. E é claro que era aquele pessoal que ele tinha batido naquele dia anterior. E é claro que eles tinham voltado de novo. Ele começou até a pensar que esses caras eram mobs que apareciam só para apanhar. Um desses caras começou a dizer que era bom ver ele de novo, se chamando Sangue Sheol, e o tipo de característica dele era extrovertido. Então ele perguntou por que raios ele estava falando isso, mas uma missão secundária estava sendo criada, e então ele deveria lutar contra os bandidos e vencer. Eram 5 capangas e um chefe, e ele receberia uma carta de prata. Mas é claro que ele começou a se perguntar quem era esse chefe, já que ele não estava ali, e talvez ele começasse a ficar nervoso, já que ele não memorizou quem ele bateu. Então de repente o cara começou a mandar eles saírem da frente, já que ele era o irmão mais velho do Sangue Sheol, o cara que basicamente ele tinha espancado, e ele era do Colégio Leste, da área de Seul. E ele se perguntou por que raios esse cara tava ali, usando então a habilidade de espiar, e viu que a habilidade do cara tava em força nível B, meu parceiro, e ele era muito, mas muito mais forte que o nosso protagonista. Mas a Baek já interrompeu o nosso protagonista colocando a mão na frente e perguntando a eles de qual colégio eles eram, chamando eles de perdedores. Eles deveriam vazar dali, já que eles eram aliados, mas os caras não queriam saber de nada, já xingaram ela, mandando ela embora dali, perguntando quem ela achava que era. Mas o nosso protagonista já avançou dizendo que ela não tinha nada a ver com aquilo, então já deram um socaço na barriga do nosso prota, enquanto ele já caiu todo desfalecido ali. E então de repente eles começaram a dizer que parecia que ele era só um qualquer. A menina já começou a ficar toda brava, né? Mas o cara nem queria encostar nela, já que a menina era famosa. Ele se curou
pontinha do dedo no casaco dela, impedindo a menina. E então, o nosso prota já tava lá bem de boa, ajoelhado no chão, pensando que aquilo tinha sido muito bom. Foi a mesma cara que eu fiz quando eu vi isso. Ninguém entendeu nada, mas de repente, uma aura rosa que só nós conseguimos ver começou a emanar do nosso protagonista. E ele pensou que ele nem tinha sentido tanta dor, mas sim prazer em apanhar. De repente, os caras começaram a achar que ele era um pervertido e decidiram avançar pra bater no nosso protagonista. E foi o que eles realmente fizeram, meu parceiro. Começaram a linchar ele de todos os lados. E a habilidade dele poderia ser ativada depois que ele apanhasse 5 vezes. E os caras já perguntou como que ele se sentia depois de apanhar tanto. Mas parecia que ele se sentia bem, já que ele deu um socaço na cara dele. E a força do nosso protagonista era nível E e upou rapidamente para o nível C por um tempo, quando aquela habilidade estivesse ativada. E com aquele soco, meu parceiro, aquele mano sangue já estava desmaiado mais uma vez. E ele já começou a dizer pra Beck Shairin que tinha que confessar uma coisa, que ele ficava muito feliz quando apanhava. A menina já ficou vermelha, perguntando que porcaria era aquela, e ele também, já que realmente ele parecia que gostava muito de apanhar. O grandalhão já começou a tirar o casaco, já que se ele gostava de apanhar, ele ia resolver isso pra ele, mas o nosso prota já ativou a habilidade dele de regatinha, dizendo que eles deveriam ir lá, já que agora o jubileu de regata estava pronto para lutar com esse tal de Kim, e eles tinham iniciado a missão do sistema. Porém, aqueles 4 que ainda estavam conscientes começaram a correr, dizendo que não deveriam impedir eles, já que ele nocauteou o amigo deles, mas ele já deu um socaço e pensou que teria que correr, já que eles estavam em mais quantidade, mas um soco foi o suficiente para desmaiar e mandar aquele menor de F. Eles já começaram a ficar no chão chorando, já que ele tinha desmaiado mais um deles. E então, a habilidade dele que ele percebeu era muito boa, e era o poder daquele cartãozinho apelão. Então ele chamou a Beck Shairin, dizendo que ela deveria fechar os olhos, mas isso iria acontecer, já que mulheres não deveriam ver coisas assim, porém ela não tava nem aí. Aquele tal de Kim já começou a bater palmas enquanto vinha em direção ao nosso prota, dizendo que ele era muito bom e que agora sim aquilo tinha ficado muito divertido. E ele queria ver se esse tal de jubileu era realmente muito forte, já que ele viria agora testar ele com toda a força. E quando ele preparou para dar um soco no nosso prota, o nosso protagonista já deu-lhe um cruzado na cara dele, pensando que aquele soco na verdade tinha sido um pouco fraco e nem mesmo tinha funcionado. E de repente a força dele caiu de nível C para nível E novamente, e perguntou como que aqueles caras perderam com um soco desse. E de repente ele percebeu que a habilidade dele não estava funcionando mais e só funcionava quando acumulava 5 vezes. E é claro que depois disso ele já tomou-lhe uma joelhada no meio da barriga, e aquele cara começou a achar estranho, já que ele parecia que estava muito fraco. Então já deu logo mais um socaço na cara do nosso prota, e mais um, jogando ele até mesmo no chão, perguntando o que tinha de errado com ele. O mais corajoso foi que o nosso protagonista começou a pedir tempo. Ele pensou que estava ativando normalmente antes, mas agora parou de funcionar. Aquele cara, porém, se aproximou e falou: tempo, caramba, meu parceiro, isso aqui é uma luta. E então, de repente, ela começou a correr em direção ao nosso prota, dizendo que ele estava em perigo, mas aí ele começou a dizer que esse docinho iria ser usado depois. Ele iria acabar com aquele idiota primeiro, já dando um socaço na cara dele. Ela ficou toda preocupada, mas, de repente, o sistema dele começou a se ativar e coisas boas iriam acontecer, já que a única coisa que precisava era que a Baek olhasse para o nosso protagonista. E é claro que ele não perdeu tempo e já deu-lhe um socaço na cara desse tal de Shin, e ele já caiu duro para trás, meu parceiro. E então, de repente, ele agradeceu a ela, mas ele não entendeu muito bem, e ele já usou uma semente de recuperação para poder ficar totalmente de boa. E foi porque ele tinha ficado com vergonha de apanhar na frente dela. Perdão, rapaziada, errei. Ele pensou que tava tudo tranquilo, mas o cara já segurou na perninha do nosso prota, na intenção de levantar ele e jogar ele de cabeça no chão, mas ele usou aquela habilidade que ele ficava pesadão, e simplesmente o cara não conseguiu nem movimentar ele. E então ele já deu um socaço na espinha do cara, o cara já ficou todo quase paraplégico, e já deu-lhe um socaço na cara dele a ponto de acabar com o cara, e começou a socar com muita força de vontade, deixando o cara bem inconsciente. E o nosso prota estranhamente já deitou em cima do cara, dizendo que aquilo era incrível, já que ele obteve o cartão de prata, mas ele nunca mais queria lutar. É claro que o nosso protinha tava de boa andando pela escola suavemente, pensando em como o sistema era louco e em quem poderia estar por trás de tudo isso. O nosso protinha já tomou um tapa na cara, mas estranhamente ele gostou do tapa, dizendo que podia até mesmo bater do lado direito também. Porém, ela ficou muito irritada e começou a xingar ele mais uma vez. Ele então perguntou por que raios ela estava batendo nele. Era porque
toda a escola estava com rumores de que os dois estavam namorando. E então as meninas no fundo já disseram que briga de marido e mulher não se mede a colher. Ele levantou a mão totalmente desarmado, perguntando quem espalharia esses rumores, mas é claro que quem fez isso foram os aliados dele. Ele até mesmo trouxe um buquê de flores, já que ela realmente estava apaixonada pelo nosso Protinha e era ele que tinha preparado isso para ela, mas é claro que ela disse que não bem alto e toda envergonhada, gritando que não gostava dele. E por que eles estavam dizendo tudo isso? Mas o outro rumor era mais engraçado ainda, que a Baek Shairin era dominante. Enquanto isso, alguém chegou na escola esbarrando, e então o aluno já percebeu que era na verdade o antigo líder. E meu parceiro, é o que se espera, mais briga. Então, diante disso, aquele carinha que tinha puxado briga com o nosso Protinha no episódio anterior, ele começou a se ajoelhar dizendo que não conseguiu derrotar ele, pedindo perdão de todas as formas. Realmente, o comedor de casadas, não sei porque o apelido do cara é esse, mas deram. É realmente verdade, porque o cara era muito forte e baseado no que ele viu, ele tinha certeza que ele aprendeu algumas artes marciais e ele também era mestre em golpes fatais, realmente manchando o nome da Gang Book do Oeste. Porém, o líder de lá disse que ninguém estava esperando nada dele, e enquanto isso, o Han olhava para aquele imbecil pensando que ele era realmente um verme. Porém, o Han já se aproximou e perguntou se bater nele faria ele se sentir um deles, mas ele tinha certeza que ele fazia parte, mas quem tinha espalhado esses rumores era na verdade o Kim, e tudo era mentira, já que o que ele estava fazendo era pedir para tomar uma surra e perguntando se queria que ele mesmo cancelasse a vida desse cara, dizendo que agora mesmo ele iria lidar. Porém, esse cara era um Rank S, e o Shin estava observando a nova carta que ele tinha conseguido, que se chamava Até a Lua, e realmente se ele não fosse até a Lua, ele ia acabar morrendo para esse novo gangster que estava atrás dele. Mas alguém chamou o Han de Senior e perguntou por que eles usariam uma marreta para quebrar uma noz, e esse era o líder do 4º esquadrão da Gang Book do Leste. Ele disse que deveria deixar com ele, já que ele iria rasgar os membros dele e colocar na frente da estátua da escola. O Han pensou que seria uma boa ideia, já que esse cara nunca tinha perdido, então ele disse que ele tinha uma banha muito poderosa, e perguntando se ele não confiava naquilo para tancar todos os golpes. Realmente o Han disse que esse gorducho era muito louco, mas ele podia ir, se perguntando se ele estava esperando o que para ir. Mandou logo ele e mais 4 capanga, meu irmão. Enquanto isso, o nosso Protinha tava bem de boa, se perguntando se aquele cartão era realmente útil, já que poderia ser, mas ele não achava muito. Talvez até mesmo deveria trocar o cartão ou juntar com outro, já que aquilo seria realmente errado, mas era quase um vício para ele. E então, a missão dele de reunir membros da equipe ainda estava de pé e faltava 3 membros ainda. Precisando então completar logo essa missão, mas a questão era quem que ele iria recrutar, e enquanto ele estava andando pela escola, infelizmente a havaiana de pobre dele acabou arrebentando, e então ele talvez devesse usar a habilidade de espiar para poder encontrar alguém poderoso, e foi aí que deu o fim da havaiana mesmo, porque ela terminou de arrebentar. E incrivelmente, a Baek estava na frente do nosso prota, e ela até estava falando alguma coisa a respeito do professor, mas era incrível como ele tinha batido nos seios da menina. A intenção dele não era fazer isso, mas o chinelo dele estava arrebentado e já tomou-lhe mais um tapa. Ele então começou a gritar dizendo que ele não era um tarado, já que as coisas realmente estavam dando errado para ele, e é claro que ela não deveria ir embora, mas depois disso, para finalizar com sucesso, o antigo líder da escola literalmente apareceu, bem atrás do nosso Protinha, e ele só tava sentindo um frio na coluna, mas não sabia o que era, e era o John. E ele já foi pro cantinho, se perguntando se agora ele tinha aparecido na escola, depois de faltar por tanto tempo, avisando que todos estavam preocupados, e ele também, perguntando até se o cara tinha tomado café da manhã, mas ele achava que eles não eram tão íntimos assim, e claro que ele não deveria ter falado nada com ele. Porém, é claro que o nosso pato estava pensando que era meio estranho de não ter sido espancado por ele. Quando então, uma missão secundária estava sendo criada para simplesmente recrutar o John, e ele receberia um cartão de prata, se perguntando o que era isso, já que isso era quase impossível. Ele tinha acabado de espancar o cara na frente da escola toda. Era basicamente impossível. E então o pessoal começou a dizer que aquele cara estava começando a causar problema de novo, e do nada o nosso prota decidiu ir atrás dele, perguntando se ele gostaria de entrar no seu time, já que ele não poderia desistir de nenhum cartão. E então o John simplesmente continuou andando sem falar com ele, e
Infelizmente, o nosso protinha acabou indo para o ônibus e começou a conversar sobre toda essa situação com o seu amigo, e ele realmente achou inesperado ele não ter aceitado. E ele até mesmo contou sobre a habilidade de espiar pro seu amigo, ele só pediu para não fazer aquilo nele. Quando, em algum instante, algum aluno apareceu da escola dizendo que eles estavam enrascados, e os caras da Gangue do Leste pegaram o Rundong. Ele perguntou o quê, mas é claro que ele disse que iria ignorar tudo e chamar as autoridades locais para poder resolver. Ele então começou a perguntar se queria que reunisse o pessoal, mas ele perguntou se ele não estava ouvindo, já que o nosso protinha não queria se envolver. Porém, o cara continuou perguntando o quê? E disseram que iria ter outra luta se ele não fosse. Ele disse, falou e simplesmente entrou no ônibus, enquanto o garoto ficou chamando pelo chefe, perguntando se ele estava brincando. E é claro que ele não ia. Ele realmente pensou que não queria lutar de novo, já que ele esperava que o Lee caísse fora daquela situação. E realmente não tinha aparecido nenhuma missão para ele. E começou a abrir a janela e percebeu que o tempo estava muito bom e tomando um ventinho na cara enquanto voltava para casa. Enquanto isso, seu aliado estava sendo jogado no chão e feito de gato e sapato, já que aqueles caras estavam na juntaria, né? E então começaram a bater nele daquele jeito, dizendo que se realmente continuassem batendo nele, logo logo o líder ia aparecer. E então perguntou se ele iria achar o comedor de casadas para eles, mas é claro que ele disse que um bom soldado escolhia um general por quem valia a pena morrer. E então os caras já ficaram muito irritados, dizendo que isso significava que ele realmente não iria servir a mais de ninguém. Então, de repente, o grandão já começou a se levantar, pensando que aquilo estava muito engraçado. Principalmente porque antes dele apanhar, ele tinha dito que poderia ganhar daquele grandão no X1. Então ele disse que iria usar uma arma contra ele. Realmente ele era fraco, mas não. Ele disse que isso era para ele usar contra ele. Então é claro que ele não iria perder essa oportunidade e já deu uma porrada bem na barriga do gordão. Mas é claro que aquela barriga de hambúrguer conseguiu desviar de todos os golpes dele. Nem mesmo fez um dano e ele nem sentiu nada. Então ele perguntou por que ele era tão fraco assim, e um aliado dele já apareceu e deu uma bicuda na barriga dele, fazendo ele cair no chão de novo. E realmente esse era o membro do colégio da Gangue Book do Leste, e ele era o 14º, um dos mais fracos. Enquanto isso, ele estava no chão pensando no seu chefinho, e o outro cara já veio com um pedaço de metal para poder acabar com ele. Ele até mesmo sentia muito por não ser tão forte, quando de repente o chefinho já apareceu usando a habilidade cruzada e acertando na cara daquele malvado. E é claro que os outros não acreditaram que ele estava ali, e depois disso ele perguntou por que realmente o chefe tinha vindo, mas o chefe disse que ele era um idiota, já que ele deixou ele realmente preocupado, fazendo realmente o aliado dele quase se emocionar, dizendo que eles ficaram mais íntimos e ele não iria abandonar ele, avisando que ele não devia se preocupar, já que ele já tinha descoberto como aquele cara era forte. Então ele usou a habilidade e percebeu que todos os outros caras que estavam ali eram mequetrefes, menos aquele gordão, já que ele tinha uma resistência a mais, muita velocidade e ainda por cima muita força. Percebendo então que ele teria que fazer a união de todas as cartas para poder vencer daquele gordão. Porém, o gordão já avançou, perguntando se queria meter a porrada nele agora ou depois. E o problema é que a habilidade dele estava muito fraca comparada a desse gordão e nem tinha uma mulher por perto para poder espancar ele e ele ficar muito mais forte, ou simplesmente ele ficar com vergonha. Porém, depois disso, o gordão ficou muito irritado, perguntando se ele realmente não iria responder, mas o nosso protinha só pensava que a diferença de altura era enorme e não faria sentido tentar socar a cara daquele miserável. E então ele já tirou o casaco e jogou na cara de um dos aliados. Enquanto isso, ele se perguntava do que realmente esse cara estava falando, perguntando se ele era realmente o comedor de casados. E o nosso prota já preparou, fez uma esquiva e lançou um jab e um cruzado, mas diante daquela situação, o gordão nem se mexia. Realmente, ele perguntou o que ele estava fazendo, já que parecia que ele não estava levando aquela luta a sério. E então ele já xingou o gordão e começou a dar vários golpes em direção a ele, já que a gordura parecia estar absorvendo o impacto. E então, depois de bastante tempo batendo, o cara decidiu ativar o golpe dele também. Porém, o soco dele fez com que o nosso prota subisse no ar, mano. Olha só, lesionado. E então, ele disse que realmente esse cara era muito fraco, já que tudo era mentira, enquanto seu aliado
aliado gritava no chão, pensando que a diferença era só no peso, mas na verdade tinha uma maneira mais fácil de resolver aquele problema. Se o problema era peso, e uma carta iria superar toda essa diferença, se aproximando então do gordão e tentando usar a carta que ele tinha utilizado no John, mas deu falha ao ativar a carta e o gordão já pegou ele pelo pescoço, dizendo que ele era muito fraco e ele tinha realmente esquecido que tinha usado no dia anterior, e o limite dessa carta infelizmente era de uma vez ao dia e faltava 1 hora para ele poder usar novamente. Os aliados já começaram a gargalhar, dizendo que o chefe deles era realmente muito fraco e esse tal de comedor de sei lá o que era um otário por ser considerado o número 1 da gangue do oeste, mas diante disso o gordão já sentou em cima dele e ele não conseguia se mexer. Depois disso ele começou a dizer que aquilo era um desperdício de calorias e deixou com os aliados dele para poder resolver, mas o aliadinho do nosso prota já apontou em cima dele dizendo que iria proteger ele, deveriam passar primeiro por cima, e um já veio com um taco de beisebol na intenção de matar mesmo, né? Mas é claro que o John já chegou com uma bicuda para poder salvar o nosso protinha e ele, desde o ponto de ônibus. Então ele quis fazer uma pergunta, se lembrando o porquê que raios ele quis convidar ele para fazer parte da gangue, se perguntando se ele era uma piada para ele, mas ele disse que não, ele realmente quis fazer aquilo, só pensou que seria legal ele se juntar a eles. Ele realmente achou esquisito, pedindo então para que deixasse aqueles perdedores com ele, já que ele realmente se juntaria a ele, a gangue do Kim. E é claro que ele já jogou o casaco e o negócio ia ficar sério, meu parceiro. E o nosso protinha conseguiu mais uma carta de prata, já que a missão secundária foi concluída. E já até pegou a carta rapidamente, e ele olhando a carta, percebeu que realmente seria uma grande oportunidade. Porém, o gordão da Lunis Vuitton estava realmente bem de boa, perguntando se esse cara também era tão fraco assim, já que tinha perdido para aquele otário ali. Mas ele simplesmente disse que realmente ele sabia lutar e perguntou se ele queria apanhar, mas diante disso, o nosso protagonista se levantou e usou uma pílula de recuperação, dizendo que ele ainda não tinha perdido, e recuperou completamente seu vigor e agora estava pronto para poder fazer. Mas o sistema já deu uma diquinha pro nosso prota: crie combinações diferentes com várias cartas. E é claro que ele recebeu um socaço daquele gordão, mas estranhamente o sistema estava dando acúmulo para ele naquela habilidade roxa que podia fazer ele ficar mais forte, e o gordão já deu mais um golpe nele, acumulando 2. E depois ele já apanhou mais uma vez, acertando 5 acúmulos, meu parceiro. Realmente, ele disse que estava com vergonha, e um status aleatório foi amplificado, e então a força dele passou de E pra C, acertando um socaço direto na barriga do nosso gordão. E é claro que ele começou a xingar o nosso protinha, dizendo que do nada ele ficou mais forte, mas mesmo assim, será que ele ainda tinha chance de ganhar? E é claro que em questão de instantes, o nosso prota surpreendeu a todo mundo, já que ele usou a habilidade até a lua e junto dela outra habilidade. O cara deu um salto muito alto, meu parceiro, e disse que ele ia acabar com aquele gordão, porém o gordão disse que ali era mais fácil para derrubar ele, e já erguendo a mão para segurar o nosso protinha. Enquanto isso, seu aliado pensou que realmente ia dar ruim, mas o nosso protinha já deu um giro daquele Hadouken e então já acertou na cara dele com tudo, meu parceiro. Sem nem pensar, ele tinha ganhado a habilidade giratório de Taekwondo e acertou diretamente cheio na cara dele, fazendo o gordão quase ir de F. O nariz dele até mesmo quebrou e ele já caiu no chão na hora. Os aliados dele começaram a ficar cheios de medo e o nosso protinha já lançou a regatinha dele de sucesso e perguntou quem era o próximo, já que ele tinha recebido um cartão de ouro por derrotar aquele otário. Enquanto ele via simplesmente o nosso prota segurando nada no ar, que os aliados do gordão já começaram a dizer que iriam ter que fazer alguma coisa, mas o John se aproximou e mandou ele sumir dali e levar aquele otário junto com eles. O nosso protinha, depois de tudo isso, chegou cansado pra caramba em casa, pensando que poderia realmente dar ruim, já que ele passou o dia todo lutando e sentia como se realmente ele fosse morrer, precisando descansar um pouco no seu quarto, quando de repente ele chegou em casa e começou a ouvir uma musiquinha de TikTok, fazendo umas danças bem sensual na frente do celular. Ele já ficou igual eu, perguntando que porcaria era aquela. E então a menina ficou muito irritada, mandando ele ir pro quarto e não entrar ali, já que ela tava fazendo as dancinhas dela. Ele então começou a dizer que iria sair só de cueca da próxima vez do quarto, já que deveria também abaixar o volume daquele som chato. E ele já deitou todo cansado, pensando qual carta ele deveria escolher, já que uma dizia que realmente era bem-vindo encarar e a outra dentro do cartão Visão. Ele não entendeu nada e nem
nem eu. Então, ele decidiu que a melhor oportunidade era descansar e já dormiu pra caramba. No dia seguinte, no colégio Gangbuk do Oeste, é claro que o gordão já tava ajoelhado. Você perde, tu morre. É assim. Então, ele já disse que realmente... E ele começou a dizer que o comedor de casadas era muito, mas muito forte. Dizendo que ele era muito louco depois que ele colocava aquelas regatinhas. O Han então apareceu, perguntando o que ele tinha feito, já que ele tinha matado o Aula e não tinha aparecido. E então tiveram que caçar ele para perguntar o que realmente estava acontecendo. Ele então se curvou pedindo perdão, dizendo que foi culpa daquele cara, já que ele era forte demais. No começo ele parecia fraco, mas é claro que o Han já levantou a mão para dar-lhe uma tapa na cara. Enquanto isso, nosso pratinha estava no colégio bem de boa, agradecendo por ontem ao John, já que ele salvou ele daquela cena toda. Mas ele disse que ele estava brincando, já que ele tinha força pra caramba. Ele estava se fingindo de fraco, na verdade. Perguntando por que ele estava dizendo logo isso naquela hora que ele estava mijando. Mas ele disse que viu ele ali, então não tinha jeito, né? Ele tinha que agradecer. Então, depois disso, ele disse que realmente podia fazer aquilo sozinho, perguntando se deveria ir atrás deles. Mas o nosso pratinha disse que estava tudo bem, já que ele também tinha aceitado fazer parte da equipe dele, mas ele disse que não deveria entender errado, ele só entrou para ver o que realmente iria acontecer. Mas ele ficou feliz, já que realmente agora ele tinha o John na equipe dele, falando que o nosso pratinho só deveria ficar atento e cuidar da escola. E as meninas pensavam que o John agora era amigo dele, mas só vendo pra quê, já que agora o John tinha virado na verdade o bichinho de estimação do nosso prota. Rapaz, esses rumores são muito bons. Enquanto isso, a amizade estava bem de boa, mas o nosso pratinha já perguntou sobre a Jaya Ha. Mas estranhamente, o cara já ficou irritado, dizendo que ele deveria ficar longe dela. Realmente ele pensou que ele não era um idiota, mas ele apenas o via como um miserável e nunca lutou com ele de verdade, dizendo que ele realmente deveria tomar bastante cuidado. Enquanto isso, o cara tava lá espancando o gordão. O gordão então já tava preparado para tomar um tapão, né? Mas o cara se aproximou, tá meio estranho isso, hein? E já perguntou pro X-Tudo o que tinha acontecido na luta contra aquele cara. Ele ficou espantado, já que ele não tinha tomado um tapão na fuça. Então ele disse que realmente ele iria contar tudo o que aconteceu desde o começo até o fim. E ele realmente contou. O pessoal dele começou a achar estranho que realmente o Jaya Ha não estava espancando aquele cara, mas depois disso ele já lançou uma bicudaça na barriga dele que fez ele vomitar sangue. Doeu. Já pediu então pro pessoal dele acender um cigarrete, avisando que esse gordo caiu só com um golpe, pensando que realmente ele era fraco. Mas aquele comedor de casadas realmente era um homem morto. Então ele teria que ir realmente atrás dele no final das contas. Mas esse cara era nível S e nível A+. Ô louco, quase impossível vencer esse nego. Enquanto isso, o pessoal da equipe do nosso patinha já estava se curvando em direção a ele e chamando ele de chefe, dizendo parabéns pela vitória. Mas ele só ficava envergonhado, perguntando por que eles exageravam tanto assim, enquanto o Yakuza mandava todos eles ficarem quietos. Então ele já começou a explicar que o cara que tinha atacado dele era da parte oeste e algumas coisas aí, mas o nosso pratinho não prestou atenção em nada, simplesmente estava se perguntando qual carta ele escolhia, já que por que raios essas cartas eram tão confusas assim. Decidiu escolher a carta Bem-vindo, a melhor carta de nível Grão-Mestre. Então eles iriam conhecer o Grão-Mestre que criou o jogo. Ô louco, perguntando se realmente ele decidia usar essa carta. E é claro que ele escolheu sim. E então de repente todo mundo da sala desapareceu, se perguntando aonde eles estavam. Mas começou a correr pelos corredores, gritando pelo Yakuza e o pessoal, até mesmo o professor. Mas não encontrou ninguém. Enquanto descia as escadas, saiu pelo lado de fora e a única coisa que ele via era brilhinho no ar. E então não fazia nenhum sentido, quando de repente uma voz apareceu e disse: "É um prazer te conhecer." E então ele ficou assustado, mas olhou pra cima e tinha uma carta gigantesca, meu parceiro, dizendo que era a primeira vez que eles se encontravam, e era o cartão Grão-Mestre, já que parecia que ele tinha realmente muitas perguntas, e então ele poderia perguntar o que quisesse, já que todas as perguntas que ele possuía, ele iria responder. Ele já começou a gritar igual um louco, perguntando quem que fazia aquelas missões, e por que raios ele tinha sido escolhido. Mas o Grão-Mestre disse: "Bom, a partir de agora, eu irei esclarecer todas as suas dúvidas." Mas não esclareceu nada. Então o cartão começou a dizer que ia chamar alguém. O quê? Sem saber nada, mas avisou que tava tudo bem. Então alguém começou a conversar com ele, dizendo que seu nome era Kim. E a voz de alguém estava realmente sendo refletida daquele lugar, dizendo que ele era um garotão de sorte. Mas
mas ele perguntou o que as missões faziam, mas ele disse que realmente não devia se preocupar, já que tudo que ele precisava saber, ele iria saber, simplesmente não respondendo nada, dizendo que sabia que eles tinham se conhecido um pouco mais cedo do que ele esperava, e esperava que ele fosse capaz de aguentar o resto das missões. E é claro que aquela carta Grão-Mestre começou a dizer que ele teria que reunir todas as regiões de Gangbook para então pensar de novo se iria confiar nele ou não, mas o nosso patinho não entendeu nada, já que ele poderia realmente lutar para ter que fazer isso sem saber o que estava acontecendo, mas o Grão-Mestre perguntou se ele iria desistir, já que as missões que estavam dando para ele eram muito boas, a visão dele melhorou, a altura dele aumentou e ainda se livrou do bullying e a vida dele mudou completamente, mas esses eram apenas cartões de ouro, perguntando se ele ficaria somente no bronze, na prata, ouro ou platina, já que ele só estaria satisfeito com isso, já que existiam muitas cartas. Além disso, tinha diamante, mestre e grão-mestre, e ele não estava talvez curioso para receber uma carta dessas. E então, de repente, acabou e não respondeu nenhuma das perguntas e ele acordou. Depois disso, o pessoal já abraçou ele, tinha um pessoal até chorando pensando que o Potinha tinha morrido, já que ele ficou de olhos fechados e parou de falar do nada. Enquanto isso, o Yakuza estava simplesmente colhendo um uniforme para eles, da Gangue do Oeste. Ele então levantou, dizendo que não entendeu nada, já que aquela carta tinha dito até mesmo que as missões tinham dado uma chance para ele, então ele teria que pegar mais cartas de rank alta. Ele pensou então que melhorou graças ao cartão de ouro, mas seria melhor ainda se ele conseguisse as outras. Então já chamou pelo Ryundong, achando então que ele estava interessado em unificar todas as regiões e formar uma gangue, dizendo que iria tentar. Enquanto isso, ele já ficou felizão e todos eles animados para que isso acontecesse. Ele então, saindo da escola, viu que algumas pessoas estavam lá se dando muito bem, quando usou a habilidade de espiar na menina, e a menina ficou totalmente desconfortável e deu um tapa na cara do cara, do nada. E ela disse que realmente sentiu como se alguém estivesse espiando ela, mas ele estava fazendo isso na intenção de melhorar a habilidade. E ele conseguiu completar a missão, upando então a habilidade de espiar. E é claro que a Baek já estava vindo, e ele, como gostava de fazer isso, já espiou ela mais uma vez. E então ela já ficou desconfortável, quando de repente ele viu que tinha mudado alguma coisa. Agora ele sabia a altura e o peso dela, mas ele pensou que futuramente isso poderia ser um problema se ela ficasse gordinha. Enquanto isso, ele estava andando pelo beco, segurando todas as cartas que basicamente ele tinha, pensando se ele poderia juntar alguma coisa e melhorar, já que só com aquilo ele não poderia ganhar de jeito nenhum daqueles caras que eram mais fortes, e até ele ficar mais forte, ele iria evitar esse tal de Jaiha o máximo possível. E é claro que ele perguntou se ele estava falando sobre isso. O Jaiha estava na frente dele, mano, e então ele perguntou qual que era o problema, já dando uma bicuda na barriga do nosso Proto e lançando ele pra longe. Ele já ficou se remoendo, perguntando que chute era aquele, já que o cara era muito forte, e ele então perguntou se ele não iria revidar, já tirando o casaco, e o nosso Protinha teve até que usar uma pílula de recuperação. Ele se levantou e desviou daquele golpe, correndo igual uma marequinha, enquanto estava se recuperando. Então ele começou a perguntar o que ele estava fazendo, mas ele disse que ele era tão fraco assim e simplesmente tinha se tornado o líder da Gangue do Oeste. O nosso Patinho usou a habilidade de espiar. Simplesmente a força e a velocidade estavam no nível S e o resto estava tudo A mais. Ô louco! Ele pensou que não tinha como ganhar, achei que o cara estava no nível E, B, tudo menos. A chance era zero. Pensando então que agora só podia aparecer uma missão para não impedir ele de fugir dessa cena. Então apareceu realmente: lute com Han Jaiha e vença um cartão de platina. Ô louco, ele não ia deixar passar. E então o Jaiha começou a olhar para ele e ele começou a ser mais esperto, dizendo que eles iriam escolher uma data para eles lutarem, e já que não havia ninguém ali por perto, não poderiam dizer que alguém venceu. Mas o loirinho Jaiha disse que isso era realmente muita doideira, mas ele iria perder mesmo, então não podia deixar essa oportunidade passar, já que se eles se vissem novamente, ele iria meter a porrada nele. Mas o nosso Potinha, pegando a mochila, disse que na próxima vez ele iria pessoalmente encontrar ele. Então o Jaiha se virou, começou a fumar e disse que então até a próxima. Mas o nosso Potinha pensou que ele não podia perder a oportunidade e já usou a habilidade até a lua e começou a saltar em direção a ele, dizendo que iria acabar com aquele monstro de rank S. E então usou a sua habilidade no máximo, acrescentando até muita força adicional, e ele não podia errar o chute, porém
Porém, o cara desviou de costa, ô louco! O Jaeha pediu desculpas e já deu um chutaço na barriga do nosso Protinha. E então já deu mais um na cara dele, já que não importava se tinha alguém olhando ou não, ele iria espancar ele. Mas aquilo era estranho, já que tinha acabado e o nosso protagonista estava completamente desmunhecado no chão, falhando na missão secundária. E então de repente ele alcançou uma condição secreta, primeira derrota para um inimigo forte e invencível. Conquista, literalmente, ele recebeu um cartão de diamante, que era muito melhor que o de platina, e se soubesse disso ele já tinha perdido na hora. Depois disso alguém começou a chamar pelo chefe, e ele abriu os olhos e de repente, é claro que o Hyodong estava lá, perguntando se o chefe estava bem. E então ele até disse que prestou alguns socorros para ele, mas ele estava encontrado no beco, desmaiado do nada, e então ele disse que perdeu, foi totalmente derrotado pela tal de Jaek. E estranhamente, o Gonha já chegou preocupado na sala, perguntando o que tinha acontecido, e então ele já aproveitou a oportunidade para usar a habilidade de espiar, e viu que ele era muito forte, enquanto o Gonha perguntava espiar o quê? Mas é claro que ele viu que a força dele era quase equivalente à daquele cara, só a inteligência que estava um pouco menor. Então ele estava curioso sobre uma coisa, e ele perguntou o que era. Ele realmente não ligava para nada daquilo, mas por que o John tinha sido juntado a ele? E ele só disse que era simples, já que era a primeira vez que ele tinha visto alguém como ele, e ele só estava curioso, só isso, e não deveria se enganar, já que ele não disse que trabalharia com ele, mas que estava indo agora. Depois disso ter acontecido, realmente ele pensou que ele era um cara muito estranho. Enquanto isso, o tal do Hyodong disse que ele deveria ir para casa e descansar, já que o chefe poderia estar magoado por ter perdido, mas é claro que esperava melhoras dele. E saindo logo, ele já viu aquela carta de diamante brilhando, pensando que realmente valeu a pena. Ele basicamente recebeu parabéns do sistema, recebendo o cartão salvar na nuvem, certificando-se que deveria invocar a partir de um lugar seguro. Depois disso, a outra gangue já estava totalmente reunida, dizendo que o chefinho tinha feito um ótimo trabalho, mas o Jaeger estava bem de boa, avisando que eles deveriam dominar o oeste por completo e espancar todos os outros caras e tomar tudo, já que realmente ele era muito fraco. E é claro que agora só restava uma pessoa, enviando então um dos mais fortes para lidar com o Gonha. Esse cara era muito doido, já que ele ficava chapado de comprimido. E então, esse era o número 5 da gangue do leste. Mas é claro que o Jaek pensou que aquilo foi perda de tempo, já que ele tinha negócios inacabados com o Kang Seok, já que o miserável estava dominando o norte e ele era o número 1. Mas também olha o tamanho da chulapa do braço do homem. É claro que a irmãzinha do nosso prota começou a pedir por favor para que ele não saísse do quarto, já que algumas amiguinhas iriam ir lá para poderem ter um momento com ela, e então ele poderia ficar quietinho lá sem fazer nada, não deveria sair de jeito nenhum. Ele já fechou a porta dizendo que se ele saísse iria sair de cueca do quarto, mas então ele percebeu que ele tinha que usar aquela habilidade agora para ver o que porcaria era aquela tal de salvar na nuvem, e então invocou a habilidade cópia e alguma coisa começou a brilhar novamente, e aquele cartão se transformou basicamente em um mini buraco negro, e ele pensou que aquilo era doideira, mas realmente surgiu uma nuvem meio azul na frente dele, enquanto sua irmã, numa pose bem estranha, estava recebendo as suas amigas que tinham trago comida, e então já começaram a perguntar sobre o que estava acontecendo na casa dela, querendo saber se o irmão dela estava em casa, e ela disse que sim, mas é claro que não iria chamar ele pro lado de fora, deixando a irmãzinha dele envergonhada, já que basicamente o que estava acontecendo é que o pessoal estava ficando interessado no irmão dela. Depois disso, a outra menina já até começou a olhar para o quarto totalmente interessado no nosso Protinha, e enquanto ele observava aquela massa azul que estava flutuando e começou a fazer até barulho, e aquela nuvem parecia ser uma nuvem de cópia, mas a questão é como que aquilo funcionava, já que não tinha nem explicação, nem manual, nem nada. Mas ele deveria ter cuidado, já que ele deveria ativar aquela habilidade realmente quando estivesse sozinho, ou fosse usá-la. Então a irmãzinha dele já entrou, dizendo que as meninas queriam um autógrafo, quando de repente ela observou aquela nuvem, e então aquilo começou a cercar o corpo dela e a espremer ela, né, típico de japonês, né, e ela já começou a perguntar o que era aquilo, e realmente a irmã dele estava sendo copiada pelo sistema. Ô louco, deu ruim, mas continuação no próximo episódio. Se você deixar bastante like, eu volto daqui a pouco. Mas eu sempre trago essa série, ela é muito boa. Valeu!